Titi na área! Mulher da confusão, é nóis! Pode sentar! Titi Rex! Titi Rex na área! Ó, tô sabendo que vocês estão falando que tá leve demais o exercício, é verdade? Tá ou não? Não deixa eu saber disso, hein? Ó, vocês que estão aí agora, já chega apertando aquele like. Chega apertando o like. Titicoin é patrocinador. É o seguinte, essas são as 12 tribos. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês os 12 bloqueios. Você que tá curtindo aí a parada, a galera já começou a torcida, já tem gente com raiva de vocês. Acredito, você é a mais odiada. É sobre isso, né? Vai chorar. As pessoas, elas não são muito chegadas assim em gente que parece com elas. Tem um probleminha. Vocês tiveram dificuldade hoje, sim ou não? Por que teve dificuldade? Você tem que entender o seguinte, você quer crescer mais rápido? Para de importar com o comportamento dos outros. Vai deixar de montar barraca, vai deixar de fazer as coisas preciosas, tudo por quê? Porque fica preocupado demais com o comportamento dos outros. Esse vai ser um dos grandes aprendizados aqui nesse tempo. Para com essa onda de falar assim, mas está fazendo errado. Eu vi vocês desperdiçando recurso no dia de hoje. Eu vi vocês desperdiçando coisas que não fazem sentido, por quê? Por causa de ego, por causa de comportamento do outro. Quando isso não fizer diferença na sua cabeça, vocês vão perceber só uma coisa simples. Administração de recursos e tomada de decisão. Vocês estão anotando? Anota assim, ó. As principais coisas na vida para conseguir o que quiser. Administração de recurso. Segundo, tomada de decisão. Administração de recurso. Ou depois, tomada de decisão. O que é administração de recurso? Você tem recurso humano, você tem recurso climático, você tem recurso que é material na sua mão para você usar. Só que até recurso de tempo, se quiser anotar os recursos, sempre uma das coisas que todo mundo me pergunta, como ser um bom empresário, qual que é o segredo disso? Eu posso contar para vocês e asseverar. Um dos maiores segredos de ser um bom gestor, um bom empresário é entender de recurso. Então, quanto tempo que a gente tem? É o recurso que a gente tem, o tempo. Quantas pessoas que a gente tem? Ah, tem 3, mas elas estão engajadas? Não, então você está com problema de recurso. Você tem que engajar o recurso. As pessoas, além de estarem engajadas, elas estão realmente querendo ver as coisas acontecerem? Não. E o recurso? Estava chorando de rir, de ver alguns tentando cortar. Aquilo é uma tentativa, tentando cortar o bambu. Não faz sentido você cortar o bambu daquele jeito. Então, qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que a gente não presta atenção nas ferramentas. A ferramenta, cara, ela potencializa o resultado. Então, quando eu vi alguém batendo retinho assim, ó, no bambu, pode ficar lá o dia inteiro. Tem que ser muito forte para quebrar o negócio, porque não é um corte, é uma quebrada, né? O que você tem que fazer? Modela quem está fazendo, cara. Não sabe falar. Alguém tem experiência? Não tem, mas que quem mais próximo entende um pouquinho já cortou alguma coisa parecida. A gente quer o quê? Quer ir lá gastar energia. Aí você vai gastar qual recurso? Cronômetro, tempo rodando. Você vai gastar a ferramenta, talvez você vai cegar ela. A ferramenta, quando você não bate no corte, você pode cegar ela. E aí está o grande lance. Muitas vezes você só quer que o seu ego seja prevalecido para você falar assim, eu venci, eu cheguei primeiro. Já tem uns 8 a 9 anos que eu não importo chegar primeiro em nada. Tem uma coisa que aconteceu no mundo das corridas, é que eu não ganhei nenhuma única corrida. Cheguei em segundo numa corrida, não cheguei a primeiro, não ganhei nenhuma. Não é nada contra os caras e tal, mas se somar o dinheiro que todo mundo fez nas corridas, com o que eu fiz não chegando em nenhuma corrida em primeiro, eu fiz mais grana com corrida do que todos os carros e todas as equipes juntas. Aí você fala, por que você está falando isso? Porque não é sobre o chegar em primeiro, é sobre quem aprende mais, quem administra mais recursos, quem transborda mais, quem faz mais coisas. Em um ano de pilotagem eu montei uma categoria, em um ano de pilotagem eu montei uma escola, em um ano de pilotagem eu montei uma oficina. Não faz sentido um negócio desse, virou um negócio a corrida. E quem que gerou a oportunidade? Foi eu.
Eu vi todo mundo no mundo das corridas falando assim, todo mundo só entra para gastar dinheiro. Em todos os negócios. Só que é o seguinte, eu sou um administrador de recursos. Você vai falar isso agora. Fala, eu sou um administrador de recursos. Então, a primeira coisa, você está com alguém que você não concorda, não tem problema. Dane-se. Não precisa concordar. Só precisa falar o seguinte, bora baixar a bola e o foco é esse. Senão você vai ficar tretando a sua vida inteira. A gente vai tretar e vai conflitar e vai pro confronto quando fizer sentido para mim ou para a pessoa. Só que isso é para quê? Qual o sentido? Sentido de crescimento. Coloca assim, ó, treta só no sentido de crescimento. Não é para agradar a mim mesmo ou para desagradar o outro, isso é perda de tempo. Nós vamos rodar o VT agorinha e o VT mostra. Vocês assim, discutindo, aí o outro falando, não precisa, aí alguém foi lá e perdeu o recurso, porque simplesmente, você vai falar, não precisa. Cara, recurso não se desperdiça. Fala assim comigo, recurso não se desperdiça. Eu vou te explicar como é que funciona no reino. O reino, os recursos são ilimitados, mas não sobra nada. Um bom administrador, ele tem esse código, esse driver mental. Eu anotaria. Um bom administrador, não falta nada e nem sobra nada. Ele sabe usar. Isso é um verdadeiro mordomo. Quando a pessoa sabe, de fato, usar recurso, sabe aplicar recurso. Tem alguns times que tem jogadores de futebol caro. Se eles ficarem com eles no banco, eles não sabem aproveitar. O que alguns times de futebol fazem? Emprestam os jogadores. O empréstimo não é nem para receber nada, é só para aquele time de futebol pagar o salário dele daquele mês. Ou seja, ele está fazendo, ao invés de ter um cara caro no banco, ou que seja barato, seja lá qual for o valor, ao invés de ter aquilo no banco sem gerar nada, empresta o jogador para outro time. O outro time vai aproveitar o jogador e vai fazer o pagamento do salário. Simples, essa é a parada de recurso. Então eu quero que o seu olhar mude. Porque você tem um tempo, você tem um recurso que chama a sua própria imagem. Então tem um recurso que é a sua própria imagem que você tem que saber usar, você tem que capitalizar. Tem uma coisa que eu lembro de todo mundo falar, pegar bem no meu pé, eu não capitalizava. Eu estava na Brasil Telecom, eu fazia um monte de coisa, não capitalizava nada. Aí um dia uma diretora falou assim, mas você fez esse tanto de coisa, não vai contar para ninguém. Aí ela me ensinou a palavra que eu não sabia. Eu achava que era alguma coisa de banco, título de capitalização, alguma coisa do Silvio Santos assim. Ela falou, você tem que capitalizar. Eu falei, mas como que eu vou capitalizar? Ela põe uma faixa aqui. Aí eu nunca esqueço da minha primeira faixa capitalizando. Aqui a cada 4 pessoas que trabalham na minha área, uma é promovida de 6 em 6 meses. Aí todo mundo ficou chocado. Esse é o número? Então a partir de agora eu vou aumentar esse número. Aí tinha as faixas das coisas, os melhores números. Desde então, eu aprendi uma coisa. Ninguém, absolutamente, vai capitalizar para você. Ninguém. Quem que vai contar a sua própria história? Quem? Você. Você tem que contar. Então, como que capitaliza a imagem? Ao invés de vocês ficarem nessa de discordo com não discordo, é o momento de vocês mostrarem a história de vocês. Às vezes a dureza no seu coração, como é que você chama? Altieres. Às vezes a dureza, talvez você é um cara mole lá dentro, mas você fica pondo isso pra fora, gera uma antipatia que não tem necessidade. Não tô nem aí, beleza. Vai gerar uma antipatia gratuita. É a imagem que você quer passar? Se for, vai lá, é uma estratégia. E aí você balançou a cabeça. Não é. Então não faça isso. Às vezes arrumar uma confusão do nada, Carol, Jéssica, às vezes arrumar uma confusão com coisa que você quer levantar uma bandeira que não é sua, vai te custar caro, porque você vai gastar um dia da sua vida. Eu fiquei vendo lá todas as atuações de vocês. Presta atenção, vocês não estão administrando bem os recursos. Qual recurso? Emocional. Que aí fica tudo assim, eu isso, aquilo. Por que eu fiz questão de começar o programa e você pegar as pessoas que você tem treta? Porque a gente poderia levar um mês na curva de aprendizado. Alguém pega o flip chart aí para mim, por favor? Coloca o flip aqui, por gentileza, bem aqui, ó. Você pode levar um mês de aprendizado numa curva para chegar num ponto, ou você pode levar um dia, ou então você pode levar 1 hora se o seu coração for ensinado. Você prefere o quê? 1 hora, meu. 1 hora é um negócio muito louco. Pode colocar no canto de cá, ó. Pode colocar aqui, ó. Por gentileza. 1 hora. A sabedoria está em quê?
em você já comprar os testes de uma pessoa, em você já pegar a sabedoria dela e já aplicar, acoplar um plugin, é um driver, você pegar e já aplicar ele. Então, a treta que vocês estão passando, vocês estão chegando agora, oi, tudo bem? Aperta o like, vamos pedir o like? Like! Aperta o like, manda o like aí, comenta, não tô gostando desse negócio, é problema meu se eu não gosto, mas comenta, porque ajuda o algoritmo aí. Ó, aqui já foram definidos, não sei se você chegou ontem ou você está chegando hoje, foi definida as 12 tribos, tem 3 pessoas, cada tribo tem 3 líderes. E a gente está começando aqui a falar sobre recursos. Fala todo mundo assim, eu sou maior de todos os recursos. Alguém fala de primeira, por quê? Porque que recurso não administra a si mesmo, mas o verdadeiro recurso, quem mais semelhança dele, é o único que pode administrar qualquer outro. Qualquer recurso, árvore, água, eles não se administram. Agora, o verdadeiro recurso, ele administra todos. Então, se você administra recurso, aí arrumaram o flip chart maior aí. Se você administra recurso, cabum, explosão. Tá aí os canetões? Graças. Olha só, como é que a gente mede o desempenho de alguém que é muito bom? Plano cartesiano sempre. Aqui, ó. Setinho aqui, ó, de quantidade, aqui é tempo. O que você faz? Você faz isso aqui, ó. A curva bendita de aprendizagem. Uma pessoa pode levar assim, ó, 1 ano para chegar nesse resultado aqui, ó. Como é que faz para diminuir a curva de aprendizagem? Enquanto você fica com suas besteiras emocionais, você vai ter uma curva, vamos supor que aquela curva ali leva 1 ano. Só se fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Leva 1 ano para chegar num nível. Como é que faz para encurtar a curva? Primeira coisa, aceita logo o resultado. Primeira coisa. Segundo, tem que modelar pelo menos as 3 pessoas que já têm o resultado que você vai ter daqui a 1 ano. Então, aceita que tem como. Se você falar assim na sua cabeça, ó, não tem como, fica tranquilo, realmente não tem como. Se você falar assim, tem como, então tem como. Pablo, como que é isso? Eu lembro quando eu fui andar de windsurf, e aí alguém falou, vai cair. Eu falei, como é que é a sensação de cair? Windsurf não, wakeboard. E aí falaram pra mim, a sensação é essa. Como é que foi a primeira queda? Eu perguntei pros 10 caras. Aí você fica tranquilo, você vai cair. E aí eu fechava o olho e experimentava a cena da queda. Foi um negócio assustador no meu cérebro. Aí eu ficava experimentando a queda. Quando chegou a minha vez, ficou todo mundo, vai lá, pode cair. Eu não caí. Minha primeira vez. Porque eu já peguei uns 10 que estavam lá, que eram bem experientes. Como é que foi a sensação da queda? Assim, funciona assado e tal. Quando me puxaram no cabo, eu fui embora e não caí. Fui pra lá, voltei, fui fazendo as manobras. Aí eu cara, mano, você já andou? Não andei. Não andei fisicamente, mas mentalmente eu já andei, já caí, já fiz tudo que vocês já falaram. Então o cérebro já experimentou aquilo. Foi uma das sensações mais gloriosas que eu já tive. Encurtar resultado. O que eu sou? Como eu entendi que eu sou um grande recurso, e eu administro outros recursos, principalmente o tempo, eu não consigo dominar sobre o meu passado, não consigo dominar sobre o meu futuro, mas eu domino sobre o meu agora, eu parei de ter picuinha com os outros. Por que eu parei? Porque gasta recurso demais. Então, tá faltando uma coisa em vocês, que é isso aqui, ó. U vezes L, ó. Como é que faz para encurtar essa curva, essa rampa inteira? Unidade vezes linguagem. Tem um propósito em comum? Tem. Então esquece o resto. A gente pode falar a mesma língua. A gente pode falar a mesma língua e ter unidade como se a gente fosse um só? Pode. Então essa curva vai diminuir. Aí vocês vão fazer outra coisa. Modelagem. Tirar molde. O que você vai fazer? Pega logo quem tem o resultado que você não tem. Se eu pego o resultado que ninguém tem, se eu conecto unidade vezes linguagem, essa curva, ela não vai levar 1 ano, ela vai levar 1 mês. Se você colocasse só pessoas que você gosta na tribo, essas pessoas não conseguem levar sua pressão. Você tem que saber disso. Pessoas que não geram desconforto não aumentam a nossa pressão.
Então, quando eu escolho pessoas do meu estilo para me agradar, essas pessoas não têm a capacidade emocional de colocar pressão em mim. Toda vez que a gente reuniu os executivos para escolher novas áreas lá na Brasselecom, eu lembro de as pessoas falarem, qual área que você quer? Eu falava, que você não quer? Os caras falavam, retenção, então eu quero essa. Aí alguém falava, pá, gosto de aparecer. Sempre gostei de aparecer. Sempre. Desde quando eu saí da minha mãe, eu nunca abri mão de aparecer. E aí alguém falava, por que você quer o pior? Por causa de pressão, amigo. Por que ninguém queria? Porque é lá onde ficava com a corda bamba para ser mandado embora, o lugar dos cancelamentos. Ninguém quer. Aonde que foi que eu mais aprendi? Nesses lugares. Então, quando você está com pessoas que te confrontam e que te deixam doido, elas aumentam o quê? Sua pressão. Eu não tenho saudade dos meus gestores que foram bonzinhos comigo, mas os malvados eu tenho saudade até hoje. Eles elevaram a pressão. Eu amo, nesse tempo todo aí, eu vou fazer uma planilha para descobrir, mas por baixo, eu acho que eu já fiz mais de 900 projetos. Qualquer tipo que você imaginar. E eu posso te falar, não tenho saudade nenhuma, a não ser aqueles que deixou minha mão descascar, meu cabelo ficar vermelho, assim, ó, o couro cabeludo. Me deixar doido, assim, me dar gelo na barriga. Porque aqueles colocaram pressão. Agora, você sabe usar a pressão? O grande lance está em saber usar a pressão. Foi o que aconteceu hoje, na hora que vocês foram montar a barraca. Bora rodar o VT aí, coloca o VT aí, vamos ver a vergonha. Ou então o aprendizado, né? Vamos falar aprendizado. Então coloca o VT aí, bora ver. O que aconteceu com a primeira equipe? Bora, coloca aí. Na prova de hoje, as 12 tribos vão se dividir para montar o seu próprio estandarte, que é a sua bandeira e o seu grito de guerra. E juntos vão também fazer o seu abrigo nas áreas demarcadas. E o vencedor, o que ele faz? Ele ganha as Titcoins, que são moedas que vão ajudar eles nas próximas provas. Fica ligado. O bambu? Bambu, ó, é 180? 180. Rapaz, Ó, aqui já é suficiente, entendeu? Ó, são duas que já vai dar certinho pra montar a bandeira. Fechou? Aqui já? Duas cordas? Não, é só... Duas cordas. Não, tem uma suficiente. Até ontem estava bem suave. A partir de hoje o negócio vai começar a esquentar. Quem não tiver na mão, os recursos vai ficar sem e vai passar apuro, tá bom? Vocês não estão no resort, vocês estão no game. Aê, pegou! Calma, cara. Ela vai... Você ela tá vai- fazendo isso comigo. Não, todo e eu vou mundo ficar teve- calma se eu quiser. Eu sou livre, eu não vou ficar calma porque você tá me mandando ficar calma. Todo mundo faz isso. Mas agindo dessa maneira, você vai se atrapalhar. Entendeu? Olha só, foi pressionando ele, foi difícil pra caralho. E ele trouxe o grito de guerra Mas da agora nossa deixa equipe. ela falar, todo mundo já Não. falou aqui. Não. Qual é a ideia dela? Deixa Por que ela você colocar tá a ideia falando, não tá ouvindo dela. ela? Cara, você que tá atrapalhando ela. Não, o que eu quero dizer Treta aí, é que treta você aí. tem que ser mais calma. Porque quando você fica acelerado, você atrapalha Eu ele, fiquei por exemplo. acelerada depois do negócio Porque, pronto. escuta. Olha só, eu tô aqui pra desfrutar. E ele começou, não, cara, tá Não, tudo você errado. não tá pra A gente desfrutar, fez não, tudo você tá errado. fazendo tudo Olha, doido. Caraca. Sem calma, estratégia. Respira. Cadê a estratégia? Nós somos unidade. Se a gente ficar agindo dessa maneira, vai atrapalhar. Coloca Sim, a nós tua somos essência pra unidade. fora, coloca a tua Nós somos essência pra unidade. fora. O que é Por que você exemplo, fez Eu aqui? fiquei nós- muito eufórica depois no que o que negócio nós- estava pronto. E comecei a... Tá tudo bem, tá tudo certo. Ele começou a mandar eu ficar calma porque eu estava glorificando porque tava pronto. Cara, tá ali. Eu não falei Foi isso. na hora. Eu não falei Na hora isso. que Eu nós não falei que tava falou que falando. você fez tudo errado. Eu pedi pra você ter calma pra agir Na com hora que nós estratégia. estávamos É diferente. Depois de tudo pronto, comigo É diferente. glorificando. Show. Só que incomoda um pouquinho. Show. E aonde incomoda um pouquinho, não é pra você ficar magoado comigo. Ah, ela é uma Eu filha da não puta, tô- ela é isso, eu ela é não tô aquilo. magoado com você, não. Eu só tô pedindo pra ter estratégia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só isso. Você consegue desfrutar disso daqui Claro, junto comigo? Claro, Não, claro. não parece? Eu tô aqui pra desfrutar, Olha só aqui. pedir estratégia. Então você quer que eu jogue com você? Eu tô aqui pra jogar. A mão escondida aí, claro, claro, claro.
Isso não é... Isso é posição de poder. Sim. Só isso. Não Isso aqui é não é linguagem posição corporal. de desfrute. Ó, Depende da cara, sua tá ideia. lindo, cara, tá Essa lindo. é a sua ideia. Tá lindo. Essa é a sua a minha ideia, tá lindo. Eu tô aqui pra Eu desfrutar, quero pra desfrutar brincar. nessa posição. Qual o problema? Você é livre? Então tá, tchau, obrigado. É só isso. Olha aqui. Agora se abracem, né? No mínimo vocês têm que fazer. Se quem é som, a Naftali é a maior da nação! Naftali! Não tem como melhorar se não aprender. Então, assim, estejam abertos a críticas, entendeu? E estejam preparados para melhorar. Transforma minha vida. Pati, de realidade. Vocês estão com a energia e com a vibração de diversão. Principalmente na hora de fazer uma comemoração ou algo do tipo. Você já viu alguém na guerra ficar fazendo na guerra? Você já viu alguém na guerra fazendo brado de au, au, na guerra? Pois é. Mas sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque tá suave. Vocês estão dormindo lá dentro do bangalô suave. Não passaram frio, não passaram fome ainda, não tiveram nenhuma atividade que elevasse o nível de frequência física, principalmente. Eu tô fazendo a atividade física de vocês de manhã, tá suavezinho, tá tranquilinho. Porque se eu quiser botar pra descer aqui, vocês vão ficar sem andar. E dá pra fazer, dá pra gente fazer uma marcha de 100 km ali. Aí eu quero ver vocês fazerem esse tipo de gracinha a hora que tiver com a carcaça pedindo arrego. Eu vou olhar pra cara de cada um aqui pra saber quem é o engraçadinho, quem é a engraçadinha que tá brincando aqui, porque na hora H vai chorar. Porque eu acho que vocês ainda não entenderam a parada. A gente aqui tá montando, tá fazendo tudo numa vibração e parece que vocês estão em outra, pô. Eu não tô entendendo, eu tô olhando aqui, Maurício tá ali, pô, o que tá acontecendo? Que isso, pô? Um teste de sobrevivência. Foram acho que só 3 aqui que eu vi que deram um grito de guerra, oraram. Vocês são tribos do Senhor. Foram 3 só que eu vi orando aqui, agradecendo o Senhor. O restante pulando, dando risadinha. Vocês estão dispostos a entrar numa guerra mesmo? Sim! Sim! Vocês estão dispostos a entrar numa guerra mesmo? Sim! Aí, é isso aí, galera. É assim que a gente quer ver vocês. Então, voltando aqui, ó. Ei, mas tá todo mundo assistindo, hein? Aperta o like, então. Presta atenção. Aperta o like, tira uma foto. Cadê o like? Aperta o like! É o seguinte. Você vai pegar e fazer uns stories também. Marca aí quem que é seu favorito. Marca seu favorito. Vocês conseguem colocar aí pra mim no menu o Instagram dessa turma toda aí? Consegue? Pega o Instagram de todo mundo. Então é o seguinte, a tribo de Naftali... Cadê o microfone? Me dá aqui. Como é que foi a treta? Conta isso pra mim. Vê se tá ligado aí. Não, segura embaixo aí que atrapalha. Tá ligado já? Oi, isso. Bora, conta aí. Levanta aí os 3, chega aí. O que foi o início da treta, né? Porque eu escolhi ela... Lembra sempre, como a gente é uma turma gigante, lembra sempre quando vocês forem falar o seu nome e a cidade de onde você tá falando. Vai lá. Meu nome é Leonardo Queiroz, sou de Porto Velho, Rondônia. E como é que começou a treta? Um dos motivos de eu escolher ela é porque a gente tinha algo similar e eu vi que ela tinha um certo problema na questão de escutar. Fala pertinho. Ela tinha um problema em questão de escutar, que ela se estressava muito. E é o que eu tinha que trabalhar em mim. Então foi por isso que eu escolhi ela. E realmente foi uma escolha muito boa, né? Tanto que hoje foi bem punk, né, o negócio. E lá o que aconteceu? A gente, na primeira prova, eu e ele, a gente foi mais no braçal. Aí então a gente falou pra ela, não... Ela falou, não posso fazer o grito de guerra? A gente falou, beleza, faz o grito de guerra. Só que na hora que ela falou, a gente falou, não, ficou muito grande. Aí eu pensei na hora em outro aqui, que essas coisas assim, eu sou mais... Pensei rápido assim e falei, bora cantar esse. Esse tá legal. Aí ele gostou, só que assim, ela ficou com muita raiva, assim, se estressou um pouco na hora. Não foi raiva, né? Não. Mas por quê? Porque depois eu vim conversar com ela, mas ela se sentiu excluída. Falou, pô, vocês fizeram tudo isso, a única coisa que eu faço, sabe, vocês querem cortar?
Então, assim, cara, na hora eu não consegui entender isso, porque ela não soube explicar. Me fala uma coisa, depois de ouvir o que eu já te falei sobre administração de recursos, você voltaria atrás e mudaria alguma coisa no seu comportamento? Eu acho que eu teria feito o que eu fiz hoje com ela, que é realmente escutar. Entendeu? Demorou isso. E o que você sentiu? Nome e cidade de onde você está falando? Cris, de Arthur Nogueira, São Paulo. Vai lá. O que eu senti lá na hora? Sim. Então, na hora eu não identifiquei o que eu estava sentindo. Mas depois... Ó, todo mundo anota aí, ó. Todo sentimento tem que ter nome. Imediatamente. Uma coisa forte, só um pouquinho. Uma coisa forte de inteligência emocional é o quê? Colocar nome em sentimento. O que é o problema? O cérebro ele não tá nem aí pra nada, ele vai só vivendo. Ah, tô feliz, tô não sei o quê. Negativo. Tem que ter nome. Porque você não acha seus bloqueios se você não colocar nome no sentimento. O sentimento, ele significa a interpretação que você tá tendo sobre o mundo. A emoção é a descarga de energia que você joga de volta pro mundo. Isso aqui é uma aula, segura um pouquinho. Uhum. Aqui, ó. Eu vou voltar nisso aqui ainda pra gente aprender a encurtar a curva de aprendizagem. O mundo tá aqui, ó. Existe o mundo real e o mundo ideal, ok? Mundo real é esse. Real. Esse aqui é o ideal, que é dentro da sua cabeça. Como é que esses dois mundos se comunicam? Você tem que investir energia em aprender isso aqui, ó. Esses dois mundos se comunicam dessa forma, ó. Ó. Sentimento. Ou seja, eu interpreto através do meu sentimento o mundo real. Esse sentimento, ele é transformado numa coisa chamada emoção, se você der conta de colocar para fora. Então sempre é bom você colocar emoção para fora. Nunca ficar fingido que não está acontecendo alguma coisa. Sempre está acontecendo alguma coisa. Fala com a boquinha assim, ó. Sempre está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa. Então a emoção é a energia que eu devolvo fora do meu corpo. Quem que não se emociona? Quem é fingido. Ou quem está com um problema realmente químico. É um problema. O que você tem que fazer então? Você precisa de regular a interpretação do que você sente, porque quanto mais sentimento errado você tem, mais distante o mundo real está da sua cabeça. Aonde que está o sentimento errado? Está nisso aqui, ó. Distância da realidade. Anota isso aí, que é a preocupação, ó. Chama distorção da realidade. Distorção da... Aqui, ó, DDR. Distorção da realidade. Quanto mais longe o mundo real for do seu mundo ideal, mais sentimento bobo você vai ter e mais descarga de emoção inútil você também vai ter. Exatamente. Então você vai gritar, ah! É uma descarga de emoção. Prefiro que você grite. Mas gritou por quê? Porque seu mundo real está distante do ideal. Como que faz isso? Uma pessoa passa aqui agora e vai te cumprimentar. Ó. Presta atenção. Até quem está em casa, vai. Vai você que está com o microfone. Eu vou passar para pegar na sua mão, tá? Coloca aí, vai. Aí. Olha o sentimento que ele interpretou e a emoção que ele descarregou. Meio que de vingança. Deu para perceber ou não? E você? E você sentiu o quê? Tipo, oi, o que tá acontecendo? Pois é, o sentimento foi só esse? Vamos lá. De quê? Desprezo. Você sentiu isso? Não, ela, o sentimento. Não, mas você falou. Por que você falou? Não, vocês têm que entender isso aqui. Mesmo que seja de terceiro, o sentimento é real, é esse que ela sentiu. Desprezo. Desprezo? É. Por que é desse jeito? Porque tá distorcida a realidade. Eu não falei assim, eu vou te mostrar um negócio. Seu cérebro, mesmo mostrando, fica assim. Não, eu fui desprezado aqui. Mas é rejeitado. Ou seja, tem uma distância do mundo real. Eu não estou simulando a situação. Tem uma distância do mundo real com o mundo ideal. O que é o mundo ideal? Vocês vão falar assim comigo. No mundo ideal. No mundo ideal. Nada de errado. Nada de errado. Pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. Esse chama mundo ideal. No mundo real, vamos falar, mundo real. Mundo real. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E se der certo? E se der certo? É um bônus. É um bônus.
Então, por exemplo, a pessoa fala assim, fala mal de você. Tá tudo certo. No mundo real as pessoas não fazem isso? Então tá tudo bem. Então o que eu coloco aqui para não ter distorção da realidade? A pessoa falou mal de mim, eu falo, é o melhor que ela pode dar, ponto. Não fico sentindo ofendido, sei o quê, TTT. Eu lembro quando eu não era conhecido, não era famoso, ninguém nunca me xingou do jeito que xinga na internet. Nunca. Ou seja, aí alguém ali fez uma cara, nem quer, né? É verdade ou não? Então, dá o microfone para ela. Como é que você chama? Cidade onde você está falando? Viviane Cardoso, Belém do Pará. Belém do Pará. Cheguei. Belém do Pará! Seguinte, o que você prefere? Você me mostrou micromovimento, microexpressão facial de dor. Quando eu falei sobre alguém me xingar. Você sofre com isso, né? Um pouco. Um pouco. Por quê? Acho que a questão da aceitação. Eu preciso me aceitar, eu preciso então, tá bom. ser perfeitinha pro mundo. Quanto mais bloqueio você tem, mais distante o mundo real tá do mundo ideal. Certo. Quanto mais bloqueio você tiver, mais longe isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar lá embaixo. E aí dá um trabalho, porque tem que gastar muito recurso para interpretar o sentimento. Fala assim comigo, sentimentos não podem ficar no automático. No automático? Eles precisam estar no modo manual. O que é modo manual? Eu preciso entender a intenção do que a pessoa está fazendo primeiro. Olha que louco. Senão eu sempre sou vítima, senão eu sempre sou arrastado, amarrado em cabo de aço. Atrás de carreta. O povo me arrasta. Sempre não. Quando eu fui diminuindo, parece uma besteira, mas quanto mais eu diminuí a distância da realidade com o idealismo, eu descobri que o mundo não era o que meu pai me ensinou, que eu achava, que a minha professora, que todo mundo falou. Descobri que o mundo é 100 mil vezes pior. Significa o quê? Todo mundo doente, todo mundo vítima, todo mundo um monte de coisa. Sabe o que eu descobri também? Eu descobri que quem é nobre, ele não perde tempo falando dos outros. Então, como que você vai regular o mundo real do mundo ideal sem descobrir os nobres? Quando você não descobre os nobres, não tem como você achar uma das válvulas para regular. Mas também, se você não tiver amizade com tolo, você não consegue regular. Então, você tem que pegar os extremos, os radicais e falar assim, ó, vou regular. É uma regulagem. Quando eu regulo, eu vou dando a resposta certa, eu vou tirando a distorção. Alça e massa. Alguém sabe o que eu falei agora? Alça e massa. Nada? Da arma. A mira. A parte de trás e a parte da frente. Como é que regula a mira? Aqui a mira, ó. A ponta desse dedo e a ponta desse. É assim, ó. Eu ponho os dois juntinhos e dá o tiro. Alça e massa que chama. Aí, se eu colocar aquela arma numa máquina e der um tiro e tiver desregulado, eu tenho que regular na arma. Então, quando eu regulo, chama calibragem. Anota a hashtag calibragem. Calibragem emocional. Como é que eu calibro? Por que eu estou chamando vocês já para vocês aprenderem? Quanto mais distorção da realidade, mais sentimento errado. Quanto mais sentimento errado, mais emoção errada. Quanto mais emoção errada, menos gente top vai andar com você, menos resultado você tem, menos desfrute você tem, menos governo você tem, menos tudo. Da hora, né? Realidade objetiva e subjetiva, né? Sim. E você não pode ficar entrando na que você acha que é. Você tem que entender sempre o ambiente, a pessoa, a situação. Mano, essa aqui é uma aula que você podia ir embora hoje. Se você resolver isso aqui que eu tô falando, amanhã na próxima prova, amanhã na próxima treta, você vai diminuindo a distorção da realidade. Opa, eu não sou idealista de nada. Lá não dá eu já tempo. tô pronto, pode falar. Não dá tempo de você ter esse discernimento. Ah, não, imagina. Foi muito rápido. Ou seja, você não sabe usar um recurso que chama tempo. Quando você fala isso, você só está falando o seguinte, vou anular uma possibilidade que eu tenho. Eu não estou querendo exaltar nem a sabedoria agora e nem exaltar a tolice, mas presta atenção. Quando você falar isso, você está falando o seguinte, eu abro mão do tempo, como se eu não pudesse dominar nele. Então o que é o lance? O lance que vocês vieram para cá foi para desbloquear, sim ou não? Sim, Dá para desbloquear mais rápido. Dá para desbloquear mais rápido. Pablo, isso aqui é uma diversão? Não. Isso aqui é um desbloqueio, só que pode ser divertido. Pode ser. Talvez não vai ser. Essa era uma das minhas perguntas. Como acelerar os desbloqueios? Que
Tomando decisão nova. Como que acelera o desbloqueio? Tomando a decisão nova. Se expondo. Eu não acho nada errado você pôr suas bobeiras pra fora, senão nós nem vamos saber. Eu não quero que só tenha paz aqui. Eu quero que em todo tempo você tome uma decisão que tira um conforto seu. Que aí nisso, vem uma decisão, aparece uma luz. Aí nós precisamos de ir lá no comando. Tem uma parte no painel do avião que está escrito assim, ó, CAS. E lá mostra todas as falhas do avião. Então um negócio bem interessante que acontece, eu estou aprendendo tudo sobre aviação, e aí eu fico sentado no banco direito traseiro. Por quê? De lá dá para ver o CAS. E é muito interessante, ninguém no avião percebe. Aparece uma luz de falha. E é muito massa. A gente tava voltando do Rio de Janeiro, congelou a asa. Aí assim, ó, tava lá de boa, congelou a asa inteira. Só parecia que tinha passado numa neve. Congelou inteira, acendeu uma luz. Aí a luz era de quê? Congelamento. Então tem lá no painel um negócio pra você ligar uma borracha que infla e fica inflando no hidráulico para quebrar o gelo da asa. Só que se você não ficar atento à luz de falha, pode entrar no gelo na turbina. E aí pode travar a turbina. Pode fazer um monte de coisa com o jato. Então pode derrubar ele, inclusive. Então você... Pode não, né? Ainda mais na sua vez. Foi depois que eu te peguei que aconteceu isso. E aí a gente ligou, você estava lá, você mesmo conversou o voo inteiro. Não vê, ninguém vê o que está acontecendo. Mas lá no cantinho, canto esquerdo inferior do painel central. Não, eu sempre pergunto, não, balançado é normal. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, você tem que saber ler os problemas. E aí quando algumas pessoas não entendem, você tem que ver o sentimento delas. Elas piram. Então presta atenção, já não tem uma luz lá no seu painel, você tem que agir rapidamente para não virar um problema. Qual que é a grande definição de um ser humano que tem inteligência emocional? Ele sabe lidar com panes. Panes emocionais. Pane é normal, tá acontecendo. Ela só é uma luz de aviso. E se você não sair dela, ela vai criar outros problemas. Então você precisa tratar as panes. O que aconteceu com vocês lá hoje? Aconteceu treta, a gente tem um negócio chamado ego. Isso, eu ia falar. Pode falar. Então, o que eu percebi? Na hora eu não identifiquei nada, simplesmente fluiu ali, rolou a treta e tal. Só que daí depois a gente conversou, tal, refletiu. Então, não sei se foi bem o sentimento de me sentir excluída. Eu gostaria de ter participado, porque na minha cabeça não era justo só eles terem feito, porque eles fizeram a maioria. Então eu queria contribuir de alguma forma. Ó, se vocês ficarem abrindo a boca, fica mais fácil de interpretar tudo. Chama justiça própria o que ela tá falando. Tipo, não é justo só eles fazerem e eu não fazer é justo. pouco. Você tava se sentindo injustiçado? Fala no microfone. Não. Você tava? De forma alguma. Então por que eu vou tirar uma conclusão dessa? Mano, vocês vão aprender muito. Não Fala, é unidade? nossa, eu vou aprender demais! Seguinte. Não é unidade, Pablo. Unidade não é todo mundo participar. Unidade, olha o que você tá falando, só vai piorando. Mas não é a unidade? Não tem que todo mundo participar? Tem. Seguinte, seu pé agora tá segurando você no ar, não tá? Essa mão aqui agora tá participando de alguma coisa? Não. Essa mão aí, ela continua em unidade, mas agora ela não tá sendo usada. Unidade não é todo mundo sendo usado ao mesmo tempo, o corpo inteiro. Não. Unidade é o seguinte, tá dando tudo certo? Eu não vou ficar contra. Quando você teve o sentimento, você ficou contra eles. Então, e aí foi quando surgiu um pouco do ego, porque daí a gente começou a conversar e eu vi que cada Como é que trata, então, esse sentimento? Pergunta alguém, como é que trata? Faz uma pergunta. Gente, eu tô com um sentimento. Olha isso. Nossa, isso é bênção. No meio da treta. Olha que sabedoria. Eu tô com um sentimento que eu não tô sendo usado aqui. O recurso tá disponível. Tá tudo bem? Cara, não preocupa. Tá tudo certo. Acabou o sentimento. Nossa. Aí tava 10 km de distância, cai para 100 metros de distância. E aí você vai regulando nas próximas. Aí quando você tá com gente que tá no outro nível, a pessoa, ela nem faz a pergunta, porque ela fala, eu não fui útil agora, mas eu vou deixar essa reserva de energia aqui, para na hora que um abrir, eu vou e uso no lugar. Nossa, top. Sacou? É um like. O like, né?
Mas você pode, coloca o link aí do Piorando. Você tem que colocar o link do Piorando, que já aprende isso lá, né, no Piorando. Põe na tela aí, aperta o like, já clica no link. Fechou? Mais alguma pergunta massa, ou não? Foi massa. Ontem você só tava com o olho vermelho, agora você tá com 2. E sem voz, e sem voz. Valeu, o microfone. É a canseira aumentando. Tá É complicado. canseira? Minha pergunta é que, tipo, no meio desse atrito, eu tive que tomar algumas decisões, porque eles não conseguiriam tomar sozinhos. De onde você fala? Brasília, DF. DF. Pedro. Então, eu queria... Quase o Pedro tá tão cansado. Eu me senti um pouco sem sabedoria para tomar essas decisões, tanto que eu procurei... Faça perguntas. a pessoa Anota aí que um modelei código. aqui, né? Código da sabedoria. Em todos os casos, faça perguntas. Ó, toda vez que tem gente me xingando numa live, é muito massa. Porque eu falo para as pessoas, só as que estão xingando, transforma seu xingamento numa pergunta. Elas ficam tudo muda. Vocês sabem por quê ou não? O tolo não sabe fazer pergunta. É por isso que ele reclama, é por isso que ele xinga, é por isso que ele afirma. Quando você fala, transforma em pergunta, ele fica tudo calado. É muito da hora. O cérebro dele não é programado para fazer pergunta, então é programado para descarregar. Fala, não, aqui não tem carrocinha para levar isso aí. Então presta atenção, remédio emocional. Fazer pergunta. E Pablo, isso a gente percebe muito uma situação de presunção nos momentos das provas. Começa a falar e já fica maquinando, que foi o caso. Ela pensou em algo, teve a presunção, gastou energia e não Vocês fluiu. queriam vencer? Com certeza. Pra quê, gente? O lance não é pra esse. ter titicoin pra poder almoçar, pra comprar as ferramentas. Vocês colocam um estímulo. Não é, velho? Não é nem pelo. Não é Parece pelo, a vida porque real ou vencer, não? assim. Parece a vida real ou não? Então vamos lá. Parece a vida real? A gente precisava comer, a gente precisava de munição, a gente Vamos lá. precisava Você de um monte acha de que você vai coisa. ficar sem comer? Ah, tinha que Primeira pagar, coisa, não tinha que tome pagar. decisão com o intestino. Não, pera aí, rapidinho. Não tome decisão com o intestino. Olha as decisões que você não pode tomar. Vamos lá, vamos aprender. Vamos lá. Ó, vamos virar a folha de novo, que eu sou professor. Aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Esse boneco que você vai desenhar. Ó. Ó, coraçãozão aqui no peito. Boca. Certo? Cérebro, rachado no meio. O 1, o 2, o 3, o intestino, 4. E a genitália, 5. E nessa hora, Pablo, eu acho que a gente nem sabia ainda que ia pagar pra comer. Na verdade, a nossa preocupação era, tipo, perder por ficar em último, por exemplo, perder titicoin, entendeu? Olha só. Vocês vão pegar uma sabedoria agora. Escassez. Ó. Esse é o Olha. bloqueio de escassez, lá da tribo de José. Ó. Não é a minha, Olha não, aqui, cadê ó. a tribo de José? Não, não é a sua, não. A tribo original de José. Por isso que ele foi colocado no governo. O José, a tribo dele era uma tribo escassa. Por isso que ele foi colocado em muita riqueza. Porque o bloqueio não tem intimidade com o propósito. Vou falar agora disso. Presta atenção aqui, ó, em cima da arquitetura do Criador, quando ele fez o homem. Ó. Cérebro, boca, coração, intestino e genitália. Quem toma decisão com genitália acaba com a família. Quem trata as decisões pelo intestino vive estressado e com medo e toma decisões completamente irracionais. Quem toma decisão com o coração e de forma afinada é nobre. Quem toma decisão pela boca vai pagar sempre mais caro, porque a boca fala mais do que dá cor de pensar. Porque você tem um grupo muscular de 17 músculos chamado língua, e que ela é muito mais forte que qualquer outro músculo, qualquer outro grupo. Cuidado com isso aqui, ó. Quem toma decisão com o cérebro sempre é pé no chão, não voa, não vai ser exponencial, sempre vai viver de condição, nunca vai tomar decisão. Isso aqui é um alinhamento do corpo. Qual que é o melhor lugar para você tomar decisão? Pelo coração, gelando o seu intestino. Olha para você ver. Quando você sentir conforto no seu intestino, você só alimentou um bicho e pegou pelo menos uns 5% só da energia que você poderia fazer. É por isso que os grandes sábios, eles cuidam da alimentação. Para eles não, a alimentação deles sempre é de boa. Você que come desenfreado, você tem um problema seríssimo. Vocês que estão assistindo aí, coloca a enquete aí. Se você é uma pessoa que... Presta atenção aí, ó. Equipe, coloca aí a enquete.
é a pessoa que toma decisão só no 1, só no 2, só no 3, só no 4, só no 5. Se a galera não tomasse decisão com isso aqui, imagina o tanto de problema que não ia ter na Terra. De HIV, de cuidar de filho dos outros, de fazer um monte de coisa que não precisaria, de um monte de divórcio, de vara da família. Só por causa disso aqui, ó. Estampar a vergonha já vai ser um grande negócio. Se você, no seu intestino, você não foi escravo disso aqui, você não toma decisão também errada. Mas é muito engraçado. Quando tiver conforto no seu cérebro, é condição. Quando tiver gelado o seu intestino, foi decisão que você tomou. Esse gelado no intestino é o frio na barriga? É o frio na barriga. São decisões que vão te levar para outro patamar. Você vai dar um gelo. Até coisa para desbloquear, coisa de aventura radical. Gela onde? Aqui, ó. Pra vir aqui, né? Deu um gelo na barriga. Agora aqui, ó. O conforto quando tá aqui, ó. Põe a mão, todo mundo aqui, ó. Fala assim, córtex visual. Córtex visual. Se isso aqui ficar confortável, você não tá crescendo. É seu cérebro falando, deixa isso pra lá. Então essa coluna, isso aqui chama backbone do ser humano. É uma espinha dorsal inteira. Da ponta da cabeça até a ponta do pilau. São decisões. O que eu faço sempre? Eu evito as decisões que eu tomo com a minha boca. Eu tomo sempre decisões do meu coração. E é interessante, a maioria das vezes que eu tomo a decisão com a minha boca, eu quero voltar atrás. Com o meu coração, eu fico calado, não preciso compartilhar com ninguém, já está tomada a decisão. Aí vai desenrolando o processo. Isso é muito forte. Aprender a tomar esse tipo de decisão. Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Pega o microfone. Libera o microfone aí para a turma. Pode sentar aí, a turminha que arrumou treta. Sou Edilson Cardoso, de Santana do Amapá. Vai lá. Amapá! Chegou! Tava vindo de quê, amigo? De aeronave. A aeronave é aeroespacial. Vai lá. Então, a minha pergunta é sobre como tomar decisões pelo coração. Não usar as outras estratégias. Aqui, ó. Impulso. Se seu coração tem 4 coisas: rancor, raiva, ódio e amargura, qualquer decisão do seu coração vai ser um lixo. Se tiver qualquer um desses 4 aqui, sempre vai ser um lixo. O que você tem que fazer? Tudo que você deve guardar, guarda o quê? Coração. Na Bíblia tem 33 mil versículos aproximadamente. 929, salvo engano, mas é mais de 900, fala só do coração. Tem 2 versículos do coração que faz todo mundo ignorar todos os outros. Que é onde está o seu tesouro? É o seu coração. Outra coisa do coração. O coração é enganoso. Ele só é enganoso se ele tivesse aqui, ó. Se você guardar ele, a palavra fala que o coração é a fonte da vida. Qual que é a fonte da vida? É o cérebro? Não. É a sua boca? Pelo contrário, a boca é seu inimigo. A boca é aquele leme que quando mexe, o navio pode ficar mirado na África, se mexer a traseira, vai sair lá na Europa. Ou vice-versa. Você toma decisão com o seu intestino? Quantos aqui são habituados em fazer jejuns? Por que você faz jejum? É só para emagrecer ou é para sensibilizar seu espírito? É para falar para o intestino que ele não manda. 55% do povo americano estão obesos. Por quê? Eu estou falando no povo americano para pôr na conta deles. Mas é um dado de lá. Por causa do número 4. Tomar decisões aqui, ó. Estresse e medo faz você ficar inchado. E terceiro, não se sentir amado. Ah, eu gosto. O problema é seu. Eu estou te contando que quando você governa pelo intestino, você fica com 3 coisas. Você não se sente amado, você tem um problema de estresse altíssimo e você sente medo. Interessante, que só sente medo quem não sente amado. Olha que coisa. Só sente estressado quem não governa com o número 3. Não sabe governar as emoções. Como que estressa? Não governando com as emoções. Dá para perceber que dá para encurvar aquela... Dá para encurtar a curva de aprendizagem ou não? Pode. Espera um pouquinho que ele pergunta e depois você. Vai lá. Rafael de Minas Gerais. Uhul! Voltar de a pé pra Minas Gerais. Sei que agora não dá mais. Conhece essa? Não. Ah! Você não é de Minas Gerais, é nada.
Tião Carreiro, aí. Pablo, você tá falando tudo aquilo ali e eu senti isso no coração agora. Porque eu, por muito tempo, eu escondi a minha história. Nem minha esposa sabia. Então vira ali, ó. E quando eu cheguei aqui, eu vi nesse intuito que o Senhor falou comigo, que muitas pessoas precisavam de ouvir a minha história. Muitas pessoas mesmo. Por isso que tudo tinha acontecido comigo. Eu, quando era criança, o que eu planejava era matar meu pai, tirar a vida do meu pai. Porque ele tirou minha vida, tirou a vida da minha mãe. Eu perdi 2 irmãos que morreram de fome. Um ele matou aos 8 meses na barriga da minha mãe com um chute. Ele uma vez pegou todos os meus irmãos, colocou assim, deu um tiro na nossa direção, quase pegou em mim. E eu era muito lourinho, do olho claro, meu pai é bem moreno, e ele falava que não era filho meu. Eu já vi várias vezes ele batendo na minha mãe por conta disso, falando que eu não era filho dele e todas essas coisas. E por muito tempo eu não entendia, sofri a vida inteira. Uma vez também ele comprou uma corrente, queria me amarrar, eu fiquei mais de um mês escondido dele, dormindo dentro de um galinheiro no quintal de casa, e isso me trouxe muito dano. E hoje eu tenho uma família incrível, tenho uma esposa que lutou por mim, eu traí ela a vida inteira, eu não sei como que aquela mulher conseguiu ficar comigo, assim, é do reino, é pro reino mesmo, não tem explicação. Hoje eu tenho 2 filhos lindos, uma vez ela pegou o meu primeiro filho, pegou ele, entregou a mãe dela, saiu dentro de um carro e falou que estava decidida a tirar a própria vida dela. Ela estava decidida a tirar a vida. Cadê seu pai hoje? Meu pai hoje mora lá perto de casa. Você já soltou ele no seu coração? Já liberou? Já soltei. O que você fala para as pessoas que ainda estão segurando raiva, rancor, ódio ou amargura em relação ao pai? 80% das pessoas têm esse bloqueio. Olha para a câmera aí. Eu falo que é um peso isso, muito pesado, porque um dia num treinamento do Paulo, que eu conheci ele através de sua vida, ô Pablo, eu honro muito ele por tudo que eu aprendi com ele e por ter te conhecido também. E eu estava lá no treinamento, ele passou um exercício, eu não conseguia fazer, eu não entendia. E aí veio na minha cabeça várias vezes 2 abusos que eu sofri. Um pela pessoa da minha casa, nem sei se ela sabe disso, e aquilo eu não conseguindo falar, e eu morria de vergonha disso. Chegou lá, eu falei, quer saber? Eu não vou carregar esse fardo, esse peso. Então você que já tem mágoas, ressentimento dentro do seu coração, tira isso fora. Tira, que só depois disso que a minha vida começou a fluir, eu me tornei um outro homem, minha esposa tá aí, meu bem, eu te amo muito, eu sei que você tem muito orgulho de mim, e você não, nossa, Deus vai fazer coisas maravilhosas, e eu sei que nosso alvo é o reino, casamento, família vão ser restaurados através da nossa vida. Salve de palmas. Uau! É difícil você ter coragem de fazer isso. Só que quando você faz isso, aquele bloqueio seu vira um propósito, moço. Por isso que não tem que ter vergonha, tem que cair pra cima. A gente não tem que ficar tentando fingir. Isso aí é uma forma de canalizar energia, de colocar isso pra fora. E acabou. Espero que vocês, alguns momentos, você sinta no seu coração, que eu duvido, ó. Eu duvido que ele sentiu no cérebro vontade, porque o cérebro fala assim, fica caladinho, ó. A boca não quer falar, porque vai comprometer o sistema inteiro nessa hora, não é? Coração fala, bora salvar uma galera ali, pega aí, vamos ali. O intestinão fala, Deus me livre, eu tô com medo de fazer isso. Isso tem nada a ver com o genitário, um negócio desse. Então, claramente, o coração explodiu, não explodiu? Eu tenho que falar. Não, você tinha que ver aqui, eu tô vendo um retorno aqui, você gravando ali, a sua cara. Eu tô vendo gente chorando em casa agora por sua causa. Várias pessoas chorando em casa agora, sendo tratadas. Querendo tirar isso de dentro delas. Você pode agora, você que está assistindo, fechar os olhos, contar até 3, respirar bem fundo e dar um berro. E não interessa quem está do lado, não interessa isso. E dá aquele berro. E fala, papai, eu te perdoo, eu não vou te carregar. Mamãe, eu não sei se você foi abandonado, o que foi que aconteceu. Mas aqui está provado. A maior treta da Terra chama emoção. Reteve o emocional. Põe aí o microfone. E pessoal, eu escrevi um livro, conto tudinho lá no meu livro, e daqui a uns 20 dias vai ser lançado, e eu consegui o prefácio do Paulo Vieira ainda no meu livro. Beijão pro Paulo Vieira, um generalzão do reino, grande amigo. Uma salva de palmas para ele, grande amigo. Beijão, general. Tamo junto.
Então, na verdade, o Paulo é um marechal. O Paulo é um grande marechal nessa geração. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Tamo junto até depois do fim. Passa o microfone para aquele homem ali, ó, que ele ficou tocado. Quero saber o que aconteceu. Vamos lá. Bora, irmão. Vamos lá, garoto. Às vezes não é fácil na hora. O cara, na hora que posiciona, ele foi lá e deu uma sangrada. Mas não é o suficiente ainda pra pessoa se soltar. Não, mano, é difícil, velho. Se você olhar essas histórias, tá louco. Às vezes você pensa que a sua não é nada, tá ligado? Tipo, porra. Por que eu tenho essa luta? Põe o microfone próximo. Por que eu tenho essa luta, né? Quando você vê a luta de um cara desse, você fala, porra. Muito mais pesada. Minha não é nada. Entende? É isso. Tá louco, mano. Parabéns. Tem coragem pra levantar e falar isso tudo. Se expor pra todo mundo. Sei lá, 27 mil pessoas. Você é brabo. É nóis. Mas é esse que é o lance. O lance é o seguinte. O dia que eu resolvi meu problema com pornografia, eu pensei assim, eu vou ficar calado. Você sabe como é que eu resolvi? Eu tava de madrugada num ambiente desse aqui, orando com alguns irmãos. De madrugada. E era só os bacanas na igreja. Só os caras que me tinham altíssimo nível, né, na cabeça deles. E aí minha cabeça falava assim, confessa pra todo mundo. Aí eu falei, nem se eu morrer. Pá, eu continuava orando. A gente tem uma mania, da onde eu vim, de ficar orando andando assim, ó. Aí meu coração... Falei, me dá o microfone. Era uma vigília, só de homens, a noite inteira. Foi dando 3 e pouco da manhã, eu falei, eu tenho que abrir meu coração pra vocês. Aí todo mundo, amém. Vai, irmão, fala uma palavra profética. Eu olhei na cara deles assim, maninho. Trau. Falei, tem problema com isso. Eu achei que quando eu casasse isso ia resolver. Não resolveu. Eu ia assim, assado, e todo mundo assim, ó. Naquela hora eu doía de arrependimento de ter feito. De estar falando que tinha visto com pornografia 20 anos. Aí, sabe o que aconteceu? Naquela hora, eu senti o diabo correndo de mim. Eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido, assim, alguém com vergonha de mim, no caso era o diabo. Saiu louco. Você tá sozinho agora. Aí na hora que o povo falou, não, amém, vamos orar. Eu falei, que merda que eu fiz. Quando eu comecei a orar assim, ó, andar de novo, veio um cara. Ele abraçou e falou assim, eu nunca tive coragem de fazer isso, mas eu quero confessar pra você, eu também tenho esse problema e eu tô largando agora, porque você foi homem demais. Aí foi. Só que isso foi repetindo, vários e vários homens de Deus. Só que é o seguinte, quando o primeiro começa a quebrantar, aí acontece isso no ambiente. Já teve treinamento do MEDP, que as pessoas estavam tudo sentadinhas, estava um ambiente de santidade, de pressão tão grande, teto baixo que eu chamo. Disse um homem e a mulher tá do lado do outro, o cara gritar assim, ó, de forma descontrolada. Eu adulterei! A mulher... Sabe? O cara não conseguia segurar, cara. Esse tipo de ambiente começa a quebrantar todo mundo. Então, pra que o ego? Pra que essa glória? Pra que ficar segurando essas coisas? Solta logo, se fode logo. Eu queria compartilhar algo, Pablo. Eu acho que, não sei se você viu, hoje eu estava compartilhando com o Alisson. Cidade de onde tá falando? Manaus, Marinheiro. Amazonas. Ex-marinheiro. Ex-marinheiro, hoje general do reino. Eita. E ele estava conversando comigo, se abrindo comigo, e eu falei para ele, né, que eu tinha esse mesmo problema da pornografia há 10 anos. E eu só tenho 22. Então, desde os 12 anos, isso aí mudou a minha mente. Eu não conseguia olhar para ninguém com um olhar puro. De tudo é puro para os puros. Meu olhar era totalmente ruim. Porque eu olhava as mulheres... Programação mental. Hoje eu tenho esse pensamento. Eu tava contando para ele. Aí na hora o rapaz, o cameraman, começou a filmar. E eu fiquei assim... Eu acho que não era hora de falar. Mas eu tive que falar. Eu acho que vai rodar o VT, não sei.
Mas eu queria agora aproveitar esse ambiente de quebrantamento para confessar algo. Quando eu tô com a minha esposa já há 5 anos juntos, não como esposa, mas a gente já namora desde a adolescência. E um certo dia eu contei para ela que eu via pornografia e que eu fazia essas coisas. E ela ficou triste, ficou muito triste. Porque eu acho que ela se sentiu, não sei, sentimento de desprezo, não sei qual é esse sentimento no caso dela. E aí eu falei, não, mas eu vou parar. E a verdade é que eu parei ano passado, 2021. E isso eu falei pra ela, sei lá, 2018. E hoje eu tava compartilhando com ele que eu tô vencendo isso já tem alguns meses, mas é algo difícil, mas é algo que eu consegui compreender, tanto com o que você fala e aquilo que Deus colocou no meu coração. Não era nem tanto sobre gostar daquilo, era uma configuração tão forte sobre a minha autoimagem. Não é de gostar, é de ser sobre escravo. Isso, de ser escravo e de não conseguir largar aquilo que eu pensava. Agora que eu casei com ela, posso desfrutar dela todos os dias, eu pensei que isso não ia acontecer. Eu também pensei isso. Você começou com 12, eu comecei com 5. Não, a primeira vez que eu vi isso foi com 5. E não foi porque eu quis. Alguém colocou numa TV e me mostrou e aquela cena sempre alguém, sempre alguém. Martelou na minha mente a vida toda. É o seguinte, quanto mais você falar disso, mais autoridade você vai ter. Quando você entende que o que você passou vira antídoto, vira cura para quem tá ferido, aí você perde a vergonha, amigo, e vai embora e fala e arregaça. E eu tava compartilhando hoje, que eu senti no meu coração, hoje foi um dia que eu desbloqueei algumas coisas. Não nesse sentido, mas a questão de me impor. Em alguns momentos eu podia ter falado coisas e eu não falei. Em alguns momentos eu podia... Teve uma hora que eu queria fazer um boot cerebral, o pessoal falou, bora fazer um boot. E eu falei, deixa eu fazer. Aí a moça falou, não, eu vou fazer. Aí só que depois a galera falou, pô, mas você devia ter pelo menos tentado convencer ela que você tinha que fazer, porque eu tava sentindo no meu coração algo. Ela me falou. E aí eu simplesmente, não, deixei ela fazer, a moça fez, eu depois não fiz mais nada e aquele queimar no coração passou. E aí eu percebi, de que adianta eu ter uma história para contar como essa da pornografia, e não só essa, como da família, que hoje eu prezo muito. Ó, você que está assistindo agora, aperta o like e eu quero que você abra mão do seu pecadinho de estimação. Você que mexia até ontem com pornografia, escreva assim, ó, eu abandono a pornografia. Escreve assim, ó, eu abandono o adultério, eu abandono a prostituição, a fornicação, eu abandono a mentira, eu abandono a fofoca, eu abandono o vício de algum tipo de bebida, de droga. Escreve, você não é homem, você não é mulher? Se você é homem e mulher para fazer, por que você não dá conta de soltar isso? Aproveita essa atmosfera, aproveita esse ambiente aqui, porque eu sei que reality show fica mostrando bunda, só que aqui tem abundância. Reality show fica mostrando confusão, mas aqui a gente quer expor só para rapidamente a gente tratar emocionalmente e a gente amar e respeitar uns aos outros. Eu sei que uma vida na santidade parece uma vida assim bem chata, bem cara de idoso, mas na verdade quando você assume o governo é muito bom você não ser escravo de nada. Escreve aí, eu não sou escravo de nada, quero ver você escrevendo. E aí abre uma enquete para mim, por favor, alguém aí da equipe, abre uma enquete para mim sobre que tipo de pecado que essas pessoas têm. Coloca os 4 principais pecados aí e vamos ver essa enquete. Me fala uma coisa, pode falar. Ô Pablo, antes, deixa eu só complementar o que ele falou. Pode falar. Quando eu que fiz o boot, a gente estava andando e o Todd chegou para mim e falou assim, você quer fazer o boot? Eu não queria fazer, mas daí ele pegou, eu falei, tá, tava um dia lindo, hoje eu passei por um monte, tô passando ainda por um monte de coisa, e eu falei assim, eu acho que eu não quero. Só que a resposta veio com a cabeça, não veio com o coração, né? E aí quando ele veio, ele falou, quando ele subiu, aí ele pegou e falou assim, vou fazer o boot. Eu pensei, mas o Thor me pediu. Aí eu peguei, e foi muito racional, não foi nada com o coração, né? E aí eu peguei e falei assim, eu ia fazer, mas você pode fazer, né? Porque eu não queria mesmo. Só que daí ele já largou a mão e foi embora, né? O problema foi que eu aceitei, eu tava queimando no meu coração. E eu vou te falar, isso aqui que eu tô falando agora, nada mais é do que um desabafo. Porque já tem tempo que eu quero falar sobre isso. Porque é uma parada que mudou, que vem mudando minha vida, vem me moldando. E eu já queria falar sobre isso, só que faltava impor e falar para as pessoas que precisam ouvir, para as pessoas que precisam entender, para cada homem que passa por isso, que você pode sair disso a qualquer momento, que você é amado por Deus. Não é só homem não, amigo, mulher também passa. Mulher também, que vocês são amados por Deus e dá para sair disso. Muito bom. Show.
Então, Pablo, aconteceu algumas coisas de liderança que realmente eu particularmente, eu procuro evitar o confronto assim direto. Sim. Tanto é que eu fiquei por último e ninguém teve treta comigo. E hoje meus companheiros chegaram, né? E a gente começou todas as atividades e o que eu percebi? Posicionamento, né? Nós discutimos, era melhor ele correr, porque eu realmente estou lesionada. Peraí, só um pouquinho. Vamos segurar a onda da onde a gente estava. Você entrou no outro assunto. Segura um pouquinho. Então, Pablo, queima no meu coração. Mais isso aqui, uma vez sobre paternidade. É outro assunto que a gente tava. Você trouxe para outro de liderança. Segura. Mais uma vez sobre paternidade. Nós sabemos que 80% da população sofre com um problema de paternidade. O meu companheiro aqui de tribo. E eu fui aqui, queima no meu coração, para falar sobre paternidade também. Fui abandonada pelo meu pai, nunca conheci. Mira aqui, ó. Abandonada pelo meu pai, nunca conheci, aos meus 3 anos de idade, sou do interior do Maranhão, e lá fui deixada, fui levada para uma tia, para São Luís, para estudar. Comecei a trabalhar muito jovem e fizeram a minha família reuniu com 15 anos de idade fazer uma festa para mim. Ligaram para o meu pai e ele disse, não posso saber, não quero saber e não vou para essa festa. E aquilo ali, eu fui por muito tempo da minha vida, 18, 19 anos de idade, e a minha mãe sempre falava, o teu homem é trabalho, homem é trabalho, homem é trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e aos meus 20 anos eu já tinha independência, mas ali eu comecei a me envolver em vários relacionamentos errados, porque a figura masculina para mim era nada mais do que usar, não significava nada, e eu literalmente só queria usar. Quantos relacionamentos eu virava assim e dizia, faz favor, nem me liga, e relacionamentos frustrados, e ali todo o tempo buscando aquela cura, e vivia um vazio muito grande dentro de mim, porque eu não sabia quem eu era, a identidade real. Mas hoje, depois que o Senhor começou que eu entendi, e o Senhor começou a me mostrar a filha amada que eu sou. E hoje eu lembro muito bem quantas vezes eu entrei no carro e arrumada para ir para a festa, batia no volante do carro dando cabeçada. Eu vou para a festa, mas o Senhor, eu vi uma voz no meu coração audível: filha, volta para casa. Você é muito amada, muito amada. E ali que eu comecei a me render aos pés do Senhor, e teve um dia que ele falou para mim, larga tudo. E eu acabei com o relacionamento, acabei tudo. E eu disse, agora é só nós dois, amado da minha alma. E ali eu me entreguei literalmente para o Senhor. E hoje eu vejo o vazio que eu sentia era exatamente da mão do Pai. E hoje eu quero falar para as mulheres que vivem nessa dependência de homens, que estão buscando os pais em homens, que estão buscando se preencher felicidade em outros homens. Então assim, para. A sua real felicidade está no seu Pai, no seu Criador. Você não vai conseguir ser feliz com ninguém enquanto você não se sentir amada e ter a sua real identidade no Pai, porque Ele sim nos chamou filha amada do Pai. E Pablo, eu estou escrevendo também um livro que chama simplesmente Eu e Ele, o amado da minha alma. Uma salva de palmas. Pablo, na frequência da paternidade, Geraldo de Palmas, Tocantins. Falar de paternidade para mim é muito dolorido, porque fui abandonado pelo meu pai no ano do meu nascimento. E depois de ser negado por muitos anos, por muitas vezes por ele, não querer aceitar, e em determinada época eu passava em frente à delegacia da criança e do adolescente, e o meu coração pediu para entrar naquele lugar. E quando eu entrei naquele lugar, eu encontrei uma senhora por nome de Maria de Lourdes, nunca esqueço, e eu falei para ela assim, doutora, eu não tenho pai, não tenho mãe, não no sentido de não ter fisicamente, mas de não ter perto, não tenho documento, não estou estudando. Ela olhou para mim e falou assim, quem pediu para você vir aqui?
E eu falei, o meu coração. Ela me deu um papel e estava escrito o reconhecimento de paternidade. Ainda existia um vazio de ter um pai, de olhar num pai, na referência e modelar. E por muitos anos eu não conseguia modelar o meu pai, por conta da rejeição que ele me rejeitava e rejeitava meus irmãos. A minha esposa engravidou, nasceu o Pedro e Henri. A melhor coisa na minha vida foi quando ele me chamou de papai. Eu guardo com emoção no meu coração porque ele foi a melhor coisa que me aconteceu. Fala olhando naquela câmera ali, ó. Quem sofreu a mesma coisa que você sobre você rejeição. Que está me escutando aí do outro lado. Reflete nessa história. Toma uma decisão de tirar de você esse bloqueio. Busque aqueles que envolveram você nesse processo de bloqueio. Dirija-se a ele. Se liberte, se cure. Não tenha medo de confrontar aquela pessoa que é o seu bloqueio. Igual eu fiz muitas vezes com meu pai. Muito bom. Hoje, ele me reconhece como um filho e eu o amo. E quando eu estava saindo para cá, meu filho falou assim, papai, eu vou ficar orando pelo Senhor. Uma salva de palmas. Palmas pro cara de palmas. Seguinte, coloca aí, aperta o like, você que não apertou, aperta. E coloca o VT aí. A gente tirou o dia para estudar tretas emocionais, né? Então coloca o VT aí, o outro VT, que mostra essas tretas aí na hora de montar essas barracas velhas. Vamos ver. Na prova de hoje, as 12 tribos vão se dividir para montar o seu próprio estandarte, que é a sua bandeira e o seu grito de guerra. E juntos vão também fazer o seu abrigo nas áreas demarcadas. E o vencedor, o que ele faz? Ele ganha as titicoins, que são moedas que vão ajudar eles nas próximas provas. Fica ligado. Cara, eu não vou mais dar pra trás com o que você fala, porque... Vamos começar a segunda etapa da prova. A gente desperdiçou um recurso, velho. Bora, galera, tá acabando o tempo. A primeira etapa da prova foi concluída com sucesso. Tivemos a equipe campeã que terminou no menor espaço de tempo. Então, por isso, ela vai ser premiada com os titicões. A última equipe, a que demorou mais, a que teve maior dificuldade, ela vai perder titicões, que foi a equipe amarela. Nós fomos os últimos, tem certeza? Ajudaram vocês por último aqui. Não, a gente pediu para Vocês o Dado pra reforçaram. gente reforçar. Mas já estava pronto. Sem mimimi, Tá, gente. Escolhe um pode ser. titicoin de vocês. Tira aí, Quem que vai tirar? Quem vai perder um titicoin das três? Eu já usei o meu, tá lá, posso pegar? Hã? O meu tá na mochila, posso pegar? A sua você já vai perder porque a gente avisou que era pra ficar no bolso. Ô Thor, recolhe o titicoin dela, por favor. Põe de 10, né? Já apenas uma vez. E essa prova, à frente de vocês, tem o quê? Elevação com 3 níveis. Consegue enxergar? Sim ou não? Sim. Onde está aquele banner vermelho é o primeiro nível. Tem um platô, segundo nível, outro platô, terceiro nível. Consegue visualizar? Sim. Os tesouros estão espalhados naquela elevação. Então lá está todo o equipamento necessário para a montagem da barraca. E cada tribo vai ter que montar sua barraca. Cada tribo vai designar o líder para ir lá, vai localizar o primeiro ponto dele. Alguma dúvida das regras da prova? Não. Atenção, tribos de Israel! 1, 2, 3, valendo! André. Vamos! Vamos colocar os estandartes primeiro, depois resolve sair. Isso é a tribo, pô. É a bandeira da tribo. Presta atenção, tem mais um negócio ali. A gente pode pegar essa árvore e colocar aqui. Eu sou engenheiro, me Vamos ver aqui, ó.
Tem que ter os 4 pilares juntos. Então, velho, na boa, não vai dar espaço pra nós três. Aqui, amigão. Olha Tá lá. todo mundo perdido, irmão. Eu quero ouvir meu coração. 4 bases, por favor. Mexe com estrutura pra obra. Cara, eu não vou mais dar pra trás com o que você fala, porque 3 vezes já você... Não, cara, não é... Bora, galera, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. É de animal, é tribo de general! Ei! Acabou! 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 Todo mundo dentro da barraca! Não pode pegar, recursos eles deixaram pra fora, pra fora. Atenção, senhoras e senhores, todos em frente da barraca para a conclusão da prova de montagem de barraca. E já adianto os senhores, olhem para a barraca de vocês. Vejam se essa barraca suportaria uma chuva de vento, uma chuva de areia, ou uma chuva propriamente dita. Olha para a barraca de vocês. Ah, eu não tive tempo. Ah, eu não tive material. Ah, mudaram minha barraca de lugar. Isso é tudo mimimi e desculpa. Então vamos lá premiar a primeira equipe que se sagrou campeã com 100, 200, 300, 400, 550 titicões. Parabéns pela conclusão, parabéns pela... Obrigado. Gado de animal, é tribo de general! Gado de animal, é tribo de general! 1, 2, 3, Jesus! Não comemora muito não, que não ficou tão boa. É uma discussão desnecessária. Cadê o espírito de equipe, o espírito de tribo? Vamos resolver. Não tô vendo. E pra completar, aconteceu aqui 2 absurdos, pô, que eu acho vergonhoso. Eu, como patriota que sou, fiquei com vergonha de 2 equipes aqui. Cadê o estandarte de vocês? O que um estandarte representa? E eu falei desde o início, o estandarte, dentro de uma tribo, dentro de um exército, representa o quê? Representa a tribo. Aí teve gente que chegou aqui, jogou o seu estandarte no chão, jogou sua bandeira no chão, jogou sua tribo no chão e pior, deu as costas. Isso é inadmissível, tá certo? Então, eu concluo a prova com uma grande insatisfação, porque deu um trabalho elaborar essa prova, deu um trabalho conduzir essa prova, para chegar aqui e ver isso aqui, ó. Tá ao vivo aí? Voltou? Ó, você que não deu like ainda, aperta aí, deixa eu ver você dando um like agora. Escreve assim, ó, eu vou resolver esses bagulho emocional tudo. Eu vou resolver meus bagulho emocional tudo. E as 12 tribos é pra isso. Não é só pra você achar a sua tribo, é pra você desbloquear, é pra você achar uma forma de você resolver mais rápido todas as tretas aí que você carrega, fechou? Fala, garota. Então, Pablo. Nome e cidade de onde tá falando? Sara, de Goiânia, Goiás. Eu descobri há pouco tempo um bloqueio de culpa. E eu ainda acho que não resolvi. Sim. Eu sofri um abuso quando eu era criança. E aquilo para mim não era, até então eu achava que não era problema, porque eu não tinha até então entendido que aquilo era um abuso. E há pouco tempo atrás que aquilo caiu a ficha, isso foi um abuso, era um abuso que eu sofria. E por conta disso, eu não me sentia amada também, né? Esse sentimento de culpa, eu carrego um pouco ainda até hoje. Eu vim aqui resolver isso, um dos problemas que eu vim resolver aqui é isso. E por conta disso, desencadeou também em mim, eu vou falar porque eu nunca, isso que eu falei aqui hoje, eu nunca falei para ninguém. Eu tinha que ter um momento certo para falar isso, porque é o momento da gente se expor, de falar, minha família, né, não estava sabendo, vai ficar sabendo disso agora, mas igual você falou, é um momento que às vezes as pessoas precisam de saber isso para se curarem, para ver que, opa, às vezes eu já fui abusado também, e eu não tinha essa noção.
E por conta disso, eu fui viciada em pornografia durante muito tempo. E eu só me libertei quando realmente eu tive o encontro com Jesus. E eu falei, isso não dá mais. E por várias vezes eu tinha relacionamento com ele, mas nunca ia, porque eu tinha ainda esse vício da pornografia. E aí o momento que eu decidi, falei, eu tenho que... Meu casamento estava falido, minha família estava uma bosta. Eu falei assim, gente, eu tenho que me posicionar na minha casa, né? Porque nós, mulheres, somos a representação da moralidade. Então, se eu, a esposa, a mulher... O Espírito Santo dentro de casa. Exatamente, dentro do meu lar, eu fico vendo pornografia, eu fico... Como é que vai ser? Então, eu tive que me posicionar, eu tive que falar, eu não aceito isso mais, eu não quero isso mais. E, às vezes, tem muitas mulheres, né, que eu até conheço, mulheres assim, que falam de Deus, querem ter um relacionamento maior com Deus, mas que têm acesso à pornografia também, né? Às vezes são vídeos que que às vezes acho que não tem nada a ver, mas tem sim. E que é possível a gente... Porque é muito comum ver o homem falar de pornografia, né? Mas hoje em dia é muito real isso nas mulheres. Eu conheço muitas mulheres que Se você tirar acessam... a parte espiritual, você perde pelo menos 30% de energia, você que mexe com pornografia. Segundo, você não respeita ninguém. Você olha para todo mundo com a visão totalmente distorcida, igual o ex-marinheiro falou. Você vai ver as pessoas de forma distorcida. Exato. E aí o que acontece? Você não vê as grandes oportunidades, você não constrói nada seu e você vira um escravo. É a mesma coisa de usar droga. Seu cérebro fica drogado, ciclado e fica o tempo inteiro só observando esse assunto. Era o dia inteiro, assim, eu era escravo de algo. E aquilo eu não falei, não aceito isso mais na minha vida. Né? Porque eu queria um casamento, eu queria lutar pela minha família, eu me posicionei e eu tirei isso da minha vida. E fez toda a diferença. Ó, tá gerando aquele ambiente que eu falei, de cada um querer falar e tal, só que agora vocês vão segurar um pouco. Esse é o problema quando a gente começa a falar. O ser humano tem um dispositivo que chama humanologia. E esse dispositivo, quando ele detecta humanos na proximidade dele, ele vira humano de novo. É um negócio muito doido. Essa humanologia, quando a gente está em ambientes onde todo mundo tem que ficar com pompa, onde todo mundo tem que ficar com os seus trajes, fica todo mundo assim, ó. Ninguém tem problema. Todo mundo em paz. Mas quando o ser humano começa a rasgar o coração, aí começa a humanologia do outro, começa a falar assim, ó, mas eu entendo isso aí, ó, isso aí é humano. Aí quando acha o ponto vulnerável, a pessoa também se abre. Isso é incrível. Então, eu quero que todo mundo escreva assim, ó, boca fechada mata. Cara, às vezes você fica com a boca fechada, aí você pensa assim, mano, mas ninguém quer ouvir minha história. Não é que ninguém quer, alguém precisa de ouvir. Então você vai escrever assim, ó, minha pior história serve de cura para muita gente. A sua pior história, a sua pior forma, a sua pior alguma coisa serve de cura para muita gente. Sabe o que é minha esperança? Eu não sei se vocês que estão aqui, vocês abriram o QGR? Alguém aqui? Tem alguém? Você sabe o que eu estou sentindo com esse QGR? Tem mais de 22 mil abertos. 22 mil QGRs no mundo. Foi um negócio que não veio na minha cabeça, veio no meu coração. Eu falei, então faz, já que veio no coração. 22 mil. Eu consigo ver uma devastação sobre a Terra. De ambientes como esse, de ambientes onde pessoas vão ser potencializadas pelo reino para fazer a desossa na Terra. Microfone. Fala do microfone, homem. Sadi de Cuiabá. Eu abri meu QGR na quarta-feira, lá em casa, e comecei a falar. Na quinta-feira à tarde eu falei, cara, mandei no grupo, onde que tem outro QGR? Eu preciso falar. Aí achei outro grupo lá. Fui. Na sexta-feira eu falei, onde que tem, gente? Preciso falar, vamos fazer a live? Preciso falar. É uma coisa assim, o QGR é uma coisa maravilhosa, que até quero mandar um abraço lá pro QGR de Cuiabá. Foi uma coisa maravilhosa que quem não fez, eu aconselho muito. Ô, cara, você não tá entendendo o poder que o ser humano tem de chegar um perto do outro e ouvir. Eu não sei se vocês estão... vocês assistiram? Alguém assistiu o documentário do Billy Graham? Sim. Pô, mano. Meu coração quase sai pela boca o tempo inteiro. Eu choro toda hora assistindo aquele trem. E aí eu lembro de uma das maiores qualidades que eu vou modelar dele. Ter prazer em ouvir as pessoas.
Eu ficava vendo ele, todos os presidentes ali falando da vida do cara. Eu falei, mano, os caras falavam com a boca cheia, assim, ó. Eu sentia paz quando o Billy Graham nos ouvia. Então, pensa o homem mais poderoso dos Estados Unidos, uma série deles, vários deles, falando, quando o Billy Graham vinha, a gente gostava, porque ele interessava no que a gente tinha para falar. Pablo, Aline Cunde, de Cacoal, Rondônia. Eu me inscrevi no Piorano, imediatamente abri meu QGR, fiz um grupo no WhatsApp, comecei a convidar pessoas. Com uma semana tinha 103 pessoas no meu QGR. Eu já não tinha lugar mais para colocar essas pessoas. Ia ser na minha casa, não cabe, na minha empresa também já não estava cabendo mais. E quando eu chegar lá vai estar uma doideira, né? Porque a cidade vai querer participar do meu QGR e são todos muito bem-vindos, que eu vou mostrar para vocês o que Deus é capaz de fazer. Vai pro estádio da cidade. Mostrar para todas essas pessoas que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer um, assim como Ele fez na minha. E eu aceitei. Então, eu estou vendo o QGR, assim, como uma coisa tão libertadora para tantas pessoas, né? E tem gente ainda que... A minha equipe de trabalho, somos em 11, só teve 2 pessoas que não se inscreveram. Somos 9 pessoas. Você sabe o que é o QGR? Você que está assistindo ainda está... O que é QGR? É um quartel-general do reino. É a igreja orgânica, é uma igreja descentralizada, onde todo mundo é igualzinho em Atos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você tem que ver o que vai acontecer nas pontas. Não tem QGRs desse tamanho, tem que multiplicar eles rápido. Sim. Tem que invadir as casas. As pessoas têm que começar a abrir a boca e falar. Esse tempo que a gente ficou aí, na pandemia, as pessoas ficaram afastadas umas das outras. Agora elas estão loucas, elas querem ser curadas. Só de ser ouvidas, elas vão ser curadas, só de ser ouvidas. Então é um tempo novo, onde a gente vai acelerar o resultado e vai descentralizar. E eu mal descentralizar esse poder. Eu mal comecei o meu QGR, no meu grupo tinha pessoas chorando, sentindo a energia, sentindo uma vibração diferente, sentindo que a frequência delas já estavam subindo ali, e com as coisas que eu estava falando dentro do grupo do WhatsApp. Isso é loucura, sabe? É uma coisa surreal que começou a acontecer, e eu senti assim, o quanto eu posso transbordar de verdade na vida das pessoas através de um grupo de WhatsApp. Imagina isso é na uma internet. Forma. Então, vocês estão sendo treinados no off. Olha o que é a parada que veio aqui. Vocês vão treinar no off, amar a gente no off. Coraçãozinho vai apertar. Aí vocês vão ver a quantidade de milhões de pessoas que estão nas trevas ali atrás de uma tela de computador. Quando você tocou na pornografia, você não sabe o que você estava falando. 43% de todo o tráfego da internet mundial é de pornografia. Presta atenção. 43% do tráfego mundial de dados na internet é pornografia. Então você não sabe o que esse é o impacto que vai produzir na nossa geração, você abrir a boca nesse assunto. Exato. O outro abrir a boca nesse assunto. O outro se posicionar nesse assunto. É o seguinte, a treta aqui saiu do controle completamente. Porque humanos resolveram ser o quê? Humanos. Eu posso te falar, quando você começar nessa... Eu fiz uma coisa em 2021 que mexeu muito comigo. Eu não sei se vocês ouviram alguma live. Mas no meu circuito, depois das lives, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar o meu banho na piscina, sair e ficar 1 minuto na cachoeira. Tem uma cascata na minha casa. E é o pior momento do meu dia. Porque eu fico 1 minuto sentindo compaixão pelas pessoas que estão indo para o inferno. Meu Deus. Mas poucos dias começou a tracionar uma realidade diferente dentro de mim. Eu comecei a falar, mano, eu não vou ficar calado. Aí meu cérebro falava, mas você já não fica. Eu falo, mas eu tenho que fazer outras pessoas falarem. Então eu comecei a colocar um encargo dentro de mim de falar assim, ó, eu tenho que transmitir poder e autoridade rápido. As pessoas precisam aprender a fazer isso. As pessoas precisam abrir a boca, elas precisam se expor. Isso aqui faz parte disso. Esse Piorano faz parte disso. Às vezes a pessoa fala, é só mais um curso. Amigo, não é um curso. É um percurso pesado. É um percurso que só nesse tem mais de 17.500 famílias. 17.500 famílias. E aí nesse percurso, a pessoa começa a desenvolver essas habilidades e começa a fazer o que na Terra? Começa a tocar literalmente o terror na Terra. Pablo, eu nem sei o que é isso. Tá bem aí o QR Code, aponta para ele, entra pablomarcal.com.br, cai para dentro, sabe por quê? Faltam 3 dias para fechar as inscrições do Piorano e não tem nada na sua vida que vai fazer você entrar. Não posso fazer nada. Em 3 dias, tá lançado aí, ó. Pode colocar aí. 3 dias. Nem o Papa, nem o Bolsonaro, nem a Dilma, nem ninguém, nem meu pai, nem minha mãe vai fazer você entrar. Nem eu mesmo vou deixar você entrar. Quando trancar, acabou.
E nesse dia 15 agora, vocês vão fazer o MEDP ou não? Sabe o que eu quero convidar vocês? Justamente isso mesmo. Pra vocês. Então vocês vão sentar lá presencialmente na turma. Então vai rolar esse sábado. Então vai rolar nesse sábado desbloqueio geral da galera. Nesse sábado, vai. Pergunta importante. Pergunta importante. Vai. É a dúvida de muitas pessoas até agora. Eu, como líder de um QGR que já se tornou tão grande, em uma semana eu posso multiplicar líderes de dentro do meu QGR? Sim. Essa é a instrução. Toda segunda às 7 da manhã tem aula e direção para líder de QGR. Tá? Então, assim, vai ter QGR em todos os países do mundo e todas as cidades desse país vai ter. Terão. Essa multiplicação não precisa necessariamente aquele próximo líder ser aluno do piorando. Não precisa. Eu que vou instruir ele a partir dali? É porque essa primeira leva de líder é do piorando por causa da unidade da linguagem. Sim. Então a pessoa está na vibe. Então quando ela está na vibe, amiga, ela não segura. Quantos líderes em 100 pessoas que eu já tenho, mais de 100? Não precisa ser desse jeito. Pode? Não vai pegar assim quantos. É quem tem o coração. Sim. Não é coisa de meta. Vocês vão passar mal. Vocês vão ficar assim, cadê a meta? Não tem. Quem é exponencial não precisa de meta. Eu comecei o treino esses dias, não tinha 0. Aí começou, tem 22.500. Então eu escolho o líder. E você sabe aonde que vai acontecer? Pode assinar, pode pôr o papel, assine e manda no cartório. Em poucos meses vai ter 250 mil QGRs. 250 mil. Por quê? Porque vai perder o controle. E o mover é necessário que o controle se perca, que senão é monumento e não então movimento. Eu preciso dar um recado. Posso? Eu quero falar para as pessoas de Cacoal, Rondônia, que existe um QGR que vai transbordar na vida de muitas pessoas e que dali sairão líderes que irão fazer a diferença na vida das pessoas naquele estado onde é tão carente, onde que a escassez é tão grande. Eu sou a pessoa que tem desbloqueado a escassez. E escassez não cura assim como vocês pensam, é por nível. Então, assim, quebrei o primeiro nível, que para mim foi o mais difícil. Eu quero ensinar isso para as pessoas no meu QGR. Eu quero ser direcionado pelo Pablo, vou ser direcionado, vou direcionar vocês. E dentro desse QGR de Cacoal, Rondônia, assumido por mim e pelo meu esposo, Thiago Prado, nós queremos tirar dali líderes que vão fazer a diferença não só na nossa cidade, mas em todo o estado. Muito bom. Então tá uma salva de palmas. É assim que eu gosto do 12 tribos, sem controle. Não consigo mais assumir o controle. Fala. Pablo, aqui. Eu peguei o microfone umas 4 vezes, mas meu cérebro não está deixando eu falar durante o dia hoje, nas nossas nas atividades que a gente teve, né? A treta aqui foi pesada mesmo. E aí eu comecei a refletir sobre cada... Eu fiz uma lista do que eu estava vendo, das tretas que eu estava vendo. E eu estava achando que tudo era dele, né? Aí eu comecei a refletir, daí conversei com a Ágata, aí ela concordou em algumas coisas, mas depois eu refleti que não é nada dele. Era tudo meu. Muito meu. E umas coisas assim muito profundas que eu nunca imaginei estar enfrentando isso agora. E inclusive uma das coisas que eu vejo aqui que é minha e que aconteceu no passado, que foi uma relação abusiva que eu tive. Aliás, todas as relações que eu depois só para pensar... fazer uma pergunta, tem alguém perfeito aqui que não tem bloqueio nenhum? Levanta a mão. Tem? Não. Você acha que você não tem? Não, né? Cara, me fala uma coisa. Por que nós somos assim? Porque somos humanos. Porque a gente é humano. Porque alguém não contou pra nós que dá pra resolver.
Porque a gente sentou em cima de um monte de problema. Porque a gente é rodeado de gente que não resolveu. E agora a gente cansou. E quando a gente cansa, amigo, o pau quebra. Aí você tem que ir pra cima. Eu já tenho 61 desbloqueios contabilizados. E eu posso falar pra você, nenhum amigo de infância meu me reconhece. Nenhum. E a melhor coisa que tem é quando pessoas ficam 10 anos sem te ver e falam assim, ó, você tá irreconhecível. Não é por causa da lente de contato no dente. Não é por causa de nada disso. É por causa da mentalidade. Vai soltando as travas da engrenagem. Até seu rosto muda. Sabia disso? Muda tudo. Fica vulnerável, né? Aí se enxergar. É porque quando você tá machucado, que jeito você fica? Esses dias aqui, ontem um cachorro pegou um gato aqui no resort. E aí o gato, eu nunca vi um gato ficar sofrendo igual ele ficou ali. Miando mesmo, ficou brabo ali, porque machucou. E aí o que acontece? O gato ele tava acuado. E ele ficou todo dodói. E a gente teve que pegar e cuidar dele. A gente cuidou dele até ele sarar e ficar de boa. Sarou já tá doidaço. Só que o detalhe, o ser humano ele não fica de jeito, ele fica agressivo. O ser humano ele não fala, me ajuda gente, eu tô machucado. Ele fica 10 vezes pior. Aí ele fica bravo, aí ele quer machucar os outros. Aí ele quer descontar nos outros. Você vê uma vítima, que jeito que uma vítima fica? Ela fica agressiva. Ela quer culpar os outros. Quando eu vejo alguém lá mandando um comentário maligno, eu falo, tadinha, ela não tá conseguindo digerir os problemas dela, ela tá achando que eu vou engolir vômito dela. Não faça isso. Vai direto ao ponto. Não, outra coisa também que eu vi, que ele tem os problemas dele também, mas não sou eu que vou fazer nada. Né? É ele que tem que ver isso e ressignificar. Mas o ponto é, ali ficou muito grande. Só fala uma coisa. Uma coisa? É, ué. Uma única coisa, vai. É tanta coisa que não consegue ler a linha da cima. Perdida de tanta coisa. Pega uma, ué. Vício? Perdição. Fala mais sobre Fora isso. de foco. Você tem que saber uma coisa, que todo bloqueio que você carrega, ele tá ligado a um relacionamento seu. Ninguém tem bloqueio de coisa. Um cigarro uma vez pulou na minha frente. Não foi de jeito. Pornografia alguém te mostrou. Cigarro alguém pôs na sua frente. Tudo tem a ver com outra pessoa. O que eu percebo? O abuso na infância, uma vida disfuncional namorando aos 13 anos, engravidando aos 18, abortando aos 27, são todas coisas muito graves. E tudo foi desencadeado num momento específico, aquele momento do abuso. Então, essas coisas disfuncionais, eu identifiquei isso dentro de mim, que tudo que eu fiz na vida de errado ou ruim é em função daquele ato, daquela perda da inocência. E hoje eu percebo que isso mexe comigo na liderança, mexe comigo em coisas assim de não posicionamento, de não merecimento. Só o fato de você dizer, espera que tu trocou de assunto, já mexeu comigo. Hoje nosso colega não se posicionou lá do outro lado, o pessoal chegou no quadrante dele e ele saiu e a gente conversou sobre isso também. Então, cada um de nós tem isso e vem lá da infância. Sim. Cara, eu já trabalhei tanto essa parte da infância, com a questão do Paulo também, um beijo assim grande para o Paulo, né? Mas, cara, não vai embora isso. E essa incapacidade continua até hoje. Então, assim, como realmente isso acabar? Existe se acabar? Existe. Só que é o seguinte, tudo que aconteceu com você, que você caiu, vai ser sempre sua tentação. Vocês têm que saber disso. Vou te dar um exemplo. Você tem problema com droga? Não. Nadinha? Nada. Então pode pôr na sua frente que você não vai continuar sem problema. Certo? Seguinte, você nunca usou droga. Tá, entendi. Então não é problema seu. Quem aqui já usou? Levanta a mão. É só pôr na sua frente que você vai ver a tentação. Hein? Eu nunca usei. Se pode pôr na minha frente, tô nem aí. Mas por que tem esse sentimento? Não, eu tô ainda? te falando, tem uma trilha gravada aí dentro. Tá. Só que a palavra garante uma coisa. Você não vai ter tentação que você não suporta. Deus não deixa você ter tentação que você não suporte. Entendi. Mas a tentação que você tem é fruto daquilo que você já caiu. Ou que te enfiaram, ou que você caiu voluntariamente. O que é o grande lance? Para de ser igual o Sansão. Que jeito que era o Sansão? Vote nazireu. Não podia tocar em morto, não podia cheirar uva, não mexer com nada fermentado. Com vinho, na verdade. E não podia cortar o cabelo. O que ele fazia de tudo
para ficar cheirando as parreiras, ficar dentro dos lugares cheirando isso. Ficava dando pista para Dalila cortar o cabelo dele e tocava no mel lá dentro de um leão morto, de uma carcaça. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir da tentação. Fugir da tentação. Não adianta. Esse negócio de governar sobre ela é uma besteira. Entendi. Por quê? Porque tem trilha no seu cérebro. Trilha é uma mata selvagem que você passou lá 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes. Você fala, não vou usar mais a trilha. Só que aí você tá andando no meio da selva, e aí você fala, mano, que trabalheira andar aqui, né? Construir uma trilha nova. Vou passar por essa aqui que já tá pronta. É só isso. O que você tem que fazer? Você tem que fechar a trilha. Fechar a trilha. E abrir outra. E Tá. pavimentar outra, para outra ficar mais veloz do que aquele outro caminho. Mas aí Esse dá é a o grande impressão lance. que você é agressiva, ou talvez... Ó, o que garante você crescer rapidamente, igual eu falei pro marinheiro, e eu falei para ela, é sobre transbordar para os outros. Para os outros. Quanto mais você transborda, menos você tem possibilidade de volta. Quando você torna isso público, é mais fácil você não voltar. Quando você ajuda os outros, é mais fácil você não voltar. Quando você vive de desafio, arrumando coisas novas para você fazer, aquela coisa vai perdendo a relevância. Agora, quando você resolve e fica parado no mesmo nível, você vai voltar. E a comunicação Tem gente que nisso fala assim muda... pra mim, eu pago o que for pra você me resolver um trem que eu não vou voltar nunca mais. Eu falo, mas não é pra mim que você tem que pagar, você tem que pagar pra você. Entendi. Que é sobre níveis, sobre expor publicamente, é sobre transbordo. Entendi. Eu sei o que é você ficar calado e o que é você abençoar os outros, entendeu? Absolutamente. Pablo, sabe por que eu estou aqui? Eu fiz jejum de 40 dias e oração, e lá eu recebi várias imagens. E eu recebi uma imagem que fala sobre aborto. O aborto que eu fiz foi aos 20, eu tinha 27 anos para 28 anos. E desde então eu Você se perdoou? me perdoei nesse jejum de 40 dias. Aquela questão também, eu não sabia que era derramamento de sangue. Então foi uma coisa bem importante me esvaziar disso, porque até hoje eu tenho esse sentimento que esse filho podia ter 27 anos de idade, como vários jovens. O que você fala? Olha para aqui. aquela câmera ali, ó, e o que você fala para essas mulheres que acham isso normal e estão até lutando por esse direito de arrancar a vida de uma pessoa? Gente, eu hoje percebo, depois de me perdoar, é claro, porque eu venho desde os 27 anos até os 52 anos, que foi ano passado que eu me perdoei dessa situação, percebendo de que o aborto que eu fiz lá atrás me causaram também grandes coisas aqui hoje, essa pessoa que eu sou, que trilhou várias coisas assim muito ruins na vida dela, mas por realmente se sentir muito culpada. Hoje eu teria um filho de 26 anos de idade, que tem vários aqui, e ele não está ao meu lado. Nesse dia que eu recebi essa imagem para fazer, e que futuramente eu vou fazer essa imagem que veio no meu coração, na minha mente, durante um sonho, é realmente assim, ó, que abortar é matar, sim. Porque se não tivesse feito aquele ato do aborto, hoje estaria aqui do meu lado o meu filho. E ele não está aqui. Não só seu filho, mas seu neto, sua nora, uma geração. Uma família, realmente. Uma família bem não, isso. várias famílias. Várias famílias. Então, assim, eu movo essa nação em relação a abuso infantil e também com a questão do aborto. Fala todo mundo assim comigo, ó. Meu bloqueio. Meu bloqueio. Tem intimidade. Tem intimidade. Com o meu propósito. Com o meu propósito. Quando você é santinho, não faz nada, você fica em paz. Você não tem propósito nenhum. Tem um cara que chama Enoque. Tava aí de boa na terra, ninguém achou treta. Deus falou, deixa eu pegar ele pra mim. Tem um cara meio Quisedeque, ninguém achou treta. Ninguém sabe onde ele tá também. Né? Tem um cara que chama Jesus também, sem treta. Tá lá do lado do trono. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Quando você achar os caras que não tem treta nenhum, eles não vão fazer nada aqui na terra. Parece que o Senhor vai pegar eles. Quando vê um Elias poderoso, vem cá, deixa eu fazer um saque. Sacou ele também. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Fora esse, nós precisamos de pegar as merdas que a gente fez. Você não está entendendo? Se você andar em retidão, dificilmente você vai ser usado em alguma coisa. Porque você é tão bom que Deus fala, amigo, erramos, mandamos você pro lugar errado.
Mas você que caiu nessas coisas, você vira doutor nelas. Doutor. A gente começa a ter compaixão daquilo que a gente caiu. Por que eu tenho muita compaixão com família? 11 divórcios tem na minha família. Mas não é minha família inteira, não. É meu pai, minha mãe e meus irmãos. 11. Não faz sentido nenhum isso. E o senhor falou, eu vou pôr esse zelo, porque você sabe o que é uma família de merda. Então você vai restaurar milhões de casamentos. Eu falo, mas não é problema meu. É porque você veio de várias famílias desse jeito. Seus irmãos, todo mundo amaldiçoado para não ter família. Eu ouvia desde pequeno que eu ia divorciar. Eu não tinha nem casado, eu já ouvia assim, ó, quando você crescer, você vai ser igual ao seu pai. Você vai ser igual ao seu avô mulherengo, você vai ser não sei o que, você vai ser não sei aonde. Fala, por que as pessoas são tão endemoniadas assim? Já não basta ter uma merda na vida dela, ela quer transmitir isso de geração em geração por fala, não só por DNA. Não só por maldição hereditária, mas tem que confirmar através da palavra que sai da boca dela. A primeira coisa, quando eu não entendia, eu ficava só rindo, eu era criança. Mas eu comecei a conhecer Jesus, eu tinha 12 anos de idade. E aí alguém falou, tem maldição nisso. Quebrado, tá nisso. Aí eu comecei a enlouquecer com esse trem. Eu falei, não quero ser igual. Meu próprio pai, cara. E ele tinha uma intenção na cabeça dele exata. Ele falou, vou te dar essas revistas pra você não virar viado. 5 anos de idade. Pôs na minha mão. Por ordem, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Espera aí, não, segura. Perdemos o controle aqui hoje. Mas tem que pagar os royalties da Rede Globo ali. É o seguinte, nós vamos segurar aqui hoje. Pra você não sair bravo daqui, coloca aí o que você mais gostou no programa hoje, que eu quero ver aqui nos comentários. E eu quero falar uma coisa pra você. Eu vou deixar o último VT do Boot. Vamos descarregar essa energia aqui de hoje. Eu quero que você, na hora que pôr esse VT do Boot, você fica de pé, fica nessa posição assim, ó, e respira junto com a gente, que a gente fez esse Boot hoje aqui na praia. E eu quero que você entre nisso, pra você dormir cheio de energia. Mas eu quero te dar uma tarefa, eu vou te dar essa tarefa daqui a pouco. Você que não sabe o que é esse movimento das tribos, eu vou te falar. Você vai descobrir as 12 áreas da vida, você vai descobrir 12 bloqueios. Eu ia falar dos 12 bloqueios hoje, das tribos de Israel. Não deu tempo, porque abrir o coração aqui, né? E quando abre o coração é melhor ainda. Vou te mostrar 12 formas de você prosperar. As 12 tribos é para chamar a sua atenção, que às vezes você não prospera porque você está na tribo errada, tá? E eu não sei se você sabe, falta 3 dias para acabar as inscrições do Piorando da Sua Vida. Depois disso você não entra mais. Talvez você entre ano que vem, se for o caso. Imagina esperar 1 ano para fazer uma coisa que você pode fazer hoje, agora, ou nas próximas 24 horas. Então tá aqui, ó, papomarcal.com.br, e tá aí esse QR Code para você entrar. Falta 3 dias. Você que tá comigo, você que já entrou, fala assim, ó, tô avisando, falta 3 dias. Escreve aí, deixa eu ver. Faltam 3 dias e depois acabou. Depois de 3 dias, depois vai ter o MEDP no dia 15. E meus parceiros vão estar presencialmente comigo. Então é o seguinte, fica aí agora com o VT do Boot e cuida da sua vida aí. Respira bem fundo, já fica de pé. Coloca o VT aí, é nóis. Respira bem fundo, 3 vezes, mas respira com mais forte do que o barulho dessa água aí, ó. Vai junto comigo, puxa. Vai. Mais uma vez. A Ti nós rendemos graças, ó Deus, que o Senhor é bom. Nós ativamos o nosso espírito, nós ativamos a nossa alma e o nosso corpo. Pai, nós renovamos a nossa identidade nessa manhã. Nós renovamos o nosso propósito nessa manhã. Nós renovamos, ó Deus, a pureza do nosso coração nessa manhã. Nós conectamos direto na fonte infinita, que é o Senhor. Nós não andamos segundo a força do nosso braço ou sobre o nosso entendimento, mas debaixo da força do seu braço. E nós estamos debaixo das suas asas. Hoje é um dia de conhecer coisas que nos impedem. Hoje é um dia de desconstrução. Hoje é um dia de aprendizado. Hoje é um dia de comunhão. Hoje é um dia de acessar coisas poderosas na sabedoria. Hoje é dia de prosperar.
Hoje é dia de viver a riqueza. Hoje é dia de amar. Hoje é dia de transbordar. Hoje é dia de conectar. Mentaliza o melhor dia da sua vida. Você arrepiando várias vezes ao dia. Você tendo tanta clareza na sua mente como você nunca teve. Talvez se pegar alguns anos da sua vida e juntar todos eles, você nunca teve tanta clareza num único dia igual hoje. E essa clareza ela é superior a 2, 3 anos seguidos da sua vida. Você nunca teve tanta clareza, porque você saiu do automático. Fala com a sua boca assim, eu saí do automático. Eu saí do automático. Fala assim, eu entro no modo manual. No modo manual. Meu olhar. Meu olhar. É um olhar de pureza. É um olhar de pureza. Minha boca. Minha boca. Faz perguntas. Faz perguntas. E o meu coração. Meu coração. Conecta. Conecta. Absurdamente. Absurdamente. A fonte. A fonte. E eu não nego. Eu não nego. O transbordo. O transbordo. Começa a mentalizar o dia de hoje. Você e sua tribo. Trocando energia. Você e sua tribo aprendendo. Você e sua tribo não tendo diferença nenhuma. Vocês estão virando unidade. Vocês estão no mesmo propósito. Vocês estão andando na mesma direção. Mentaliza hoje você se tornando um guerreiro mesmo, um combatente de guerra. Alguém que entende absolutamente o que precisa ser feito. Começa a fazer isso agora. Começa a desfrutar da comunhão. Começa a rir com essa pessoa, começa a divertir. Começa a sentir vontade de ficar próximo a ela. Começa a entender que não existe diferença entre vocês. Mas que vocês foram chamados para atacar uma mesma coisa. E vocês viram uma força um do outro. Mentaliza agora você assistindo outras tribos e tendo prazer em conviver com elas. Mentaliza você governando sobre o dia. Mentaliza você vivo como nunca antes. Mentaliza você com uma força explodindo no seu coração e essa força ela começa a transbordar e começa a afetar todo mundo em volta. Fala assim, hoje é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. E o agora, é o único, que eu posso dominar. Fala assim, eu abro o meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro a minha alma. Eu abro minha alma. Eu explodo. Eu explodo. O meu espírito. Meu espírito. Para viver. Para viver. O melhor dia. O melhor dia. Até hoje. Até hoje. Eu abro o meu coração. Eu abro meu coração. Para sentir. Para sentir. Para conectar. Conectar. No trono. No trono. Para sentir. Para sentir. Coisas novas. Coisas novas. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Pessoas. Pessoas. Milhares. Milhares. Milhões. Milhões. Delas serão tocadas, através da minha vida. Fala assim, eu inauguro o dia de hoje, tocando o terror na terra. Abre um sorriso agora, escandaloso, esfrega suas mãos bem forte. Fala assim, ó, já é. Abre os seus olhos. Você vai, do jeito que você tá, você vai achar uma pessoa, não é da sua tribo, você vai dar um abraço nela, bem gostoso. Conectei aleatoriamente. O que você fuma, mulher? O Pablo se engana quando fala do pior ano. Eu me chamo Alexandre Machado, exatamente há um ano atrás, eu estava escravo da minha empresa e comecei a receber os vídeos do Pablo. E eu entrei duvidando para o pior ano, porque eu não acreditava que como alguém tão normal, na normose, pode amplificar 10 anos da sua vida, fazer em um. Eu era dono da minha empresa, mas ao mesmo tempo eu era vendedor, eu era instalador, eu era que dava assistência. Enfim, eu era escravo do meu próprio negócio, da minha própria empresa. Eu fazia praticamente tudo dentro da empresa e eu não tinha liberdade. Eu era praticamente escravo do meu próprio trabalho. E eu só não estava cansado do trabalho como não tinha tempo para minha família. E não tendo tempo para minha família, eu não tinha aquela conexão de esposo, esposa, filha, pai... Enfim, aquela conexão de família. Eu não sabia o que era isso, porque o que eu pensava era só trabalhar. Foi aí que eu decidi entrar para o pior ano. Entrei duvidando,
Mas hoje, há exatamente um ano, posso afirmar que o Pablo se enganou quando falou 10 em 1. Não foi 10 em 1. Antecipei 20 anos em um único ano. A virada de ano, você fica depositando toda a culpa no ano. O ano não tem nada a ver com isso, você não sabia disso? A segunda-feira vai começar. A segunda-feira é igual desde 4004 antes de Cristo. Alexandre, por que 20 em 1? Porque se pegar todos os dividendos das empresas, dos aluguéis, dos negócios que eu tinha, você vai ver que realmente eu antecipei o que eu ia conquistar em 20 anos, eu conquistei em um único ano. Isso falando financeiramente, sem contar a minha unidade com a minha esposa, a minha unidade com a minha filha, que a minha filha não conseguia me abraçar, aquele carinho de amor e pai, aquela unidade. Mas hoje é diferente. A família é diferente, eu dei um valor diferenciado para minha família. Mas Alexandre, o Pablo fez tudo isso? Não. O Pablo foi uma faísca que acendeu uma chama no meu coração. E eu deixei fluir, eu fiz o Piorano, entrei para fazer o Piorano. Me conectei com as pessoas certas, fiz o que tinha que ser feito e hoje eu consigo também ser uma faísca na vida de alguém. E a pergunta que eu quero te fazer, você está pronto para o pior ano de 2022? Percebi que o pior ano me trouxe resistência e me despertou a potência realmente que eu tenho em estar concluindo micro tarefas, né? O exercício físico, o jejum, o acordar cedo. Então essas micro tarefas me fizeram realizar grandes tarefas. Eu acho que o pior ano me ajudou a focar em algumas coisas e eu não tinha os hábitos que eu tinha mais, de fazer exercício sempre, de ler um livro. Então mudou completamente isso e me trouxe de volta algumas coisas que já estava, né, aquela coisa, né, o corpo sente falta do que a alma já viu. Um dos pontos mais marcantes, né, ele aconteceu há cerca de 1 mês e meio atrás, 2 meses, onde eu fui dar um treinamento em Lima, no Peru, para 5.000 pessoas quase, numa arena aberta, totalmente em outro idioma, no espanhol, gerando aquela transformação que eu já fazia aqui, mas foi um grande marco, porque eu já havia feito treinamentos internacionais, mais em português. Então, num outro idioma, gerando transformação, gerando ativação de mudança nas pessoas, fazendo gerar emoção ali, um desbloqueio de 4.000 pessoas ao mesmo tempo numa arena. O pior ano, para mim, é uma evolução. O Pablo, ele ficava falando CLT o caramba, CLT o caramba. Eu estive durante 9 anos funcionário público. Trabalhei no setor público dentro do departamento de fisioterapia da minha cidade e realmente ali para mim aquilo era uma escravidão. E aí começaram as primeiras pílulas em janeiro e eu tava de férias, acho que era dia 11, eu tinha até o dia 21, que era a data que eu tinha colocado para sair da prefeitura. E aí era dia 11, eu tava andando de carro, eu não lembro exatamente o que eu fui fazer, dia 11 de janeiro, tava passando perto da prefeitura, eu falei, veio uma voz assim, para lá. Ah, já parei o carro, estacionei, fui lá dentro, falei, onde que eu exonero aqui? Foi naquele dia mesmo. Eu exonerei e me libertei de um negócio que tava me tornando, tava ficando doente. Se tivesse